Fala galera, seja bem-vindo ao Nós Tem Podcast, um podcast específico para você que quer conhecer o CPF por trás do CNPJ. Vem comigo, galera! Galera, mais um episódio da Nós Tem Podcast. Cara, hoje a gente está aqui com uma presença ilustríssima da Lima Andrade e com os CEOs da operação, né? Amigo de longas datas, né, Tiagão? Isso aí. Caraca, então hoje a gente vai conhecer um pouquinho do serviço deles, vamos trocar algumas ideias e vai ser bem legal para todo mundo, tá bom? Lembrando que não esqueça de dar o seu joinha, não esqueça de dar o seu like, envia para o máximo de pessoas possível e se, claro, você estiver precisando de alguns serviços citados aqui, você já sabe onde procurar, né, cara? Nós tem Marketplace. Legal. Tiagão, queria que você contasse um pouquinho, cara, pra gente quem é a Lima Andrade, como que funciona e, claro, né, se apresentasse também. Cara, eu falo que eu também tô um pouquinho nervoso, primeiros episódios, então a gente fica aqui naquela dinâmica. Caramba, a gente começa apresentando a empresa ou começa apresentando a pessoa? Primeiro quem vem, o CNPJ ou o CPF? Entendi, deixa comigo. Primeiro, prazer estar com você novamente, amigo de longa data aí, trabalhamos juntos, né, numa oportunidade muito boa também, que ajudou muito a valorizar, né, o nosso tipo de trabalho. Mas antes de falar sobre a Lima Andrade, vou fazer as honras, passando a palavra aqui para o meu sócio também, né, tanto o Joel quanto o Edson, amigos também de longas datas aí, vou deixar o Edson explicar um pouquinho como surgiu. Depois a gente pode entrar falando sobre as pessoas, né? Como a gente conseguiu aí chegar na Lima Andrade nesse momento. Valeu, Thiago. Boa noite a todos também. É um prazer estar aqui com vocês aí participando desse podcast. Bem, a Lima Andrade é uma empresa de terceirização de mão de obra, tá? A Lima Andrade ela foi criada em 2016. Trabalhávamos juntos, né? Eu e o Joel. A gente trabalhava em uma empresa do governo federal e a gente tinha um prazo para sair de lá. Né? Então, a gente começou a pensar no que a gente ia fazer quando a gente fosse dar baixa, né? Quando a gente saísse de lá. Então, a gente começou a ver mecanismo na qual a gente pudesse dar seguimento ao nosso trabalho. Eu sairia de lá com 43 anos, ele com 46 anos. Então, a gente não podia esperar sair de lá para poder abrir uma empresa, para poder dar continuidade, né, àquele serviço. Eu, administrador de empresa, ele... Tu é da parte de contabilidade, né? Na parte contábil. Cara, que casamento perfeito, hein, cara? Então, quando a gente casou bem. Quando a gente se conheceu, a primeira coisa que eu pensei, e ele também estava nesse mesmo alinhamento, era de a gente tentar montar alguma coisa junto, né? Porque a nossa estrutura já era muito boa, né? A gente já vinha de um trabalho forte onde a gente trabalhava, a gente já dominava, eu a parte administrativa e ele a parte contábil. Então eu falei, cara, acho que é um casamento perfeito. Vamos pensar em alguma coisa para que a gente possa dar continuidade e para que a gente possa, lógico, ganhar mercado. Porque se você for abrir uma empresa quando você já não tem mais nada para receber, né? Se você não tiver uma estrutura por trás de você, é muito mais difícil. Porque você tem que estar colocando, injetando muita coisa ali, né? Coisa que você, às vezes, não tem. Né? Então, assim, é muito mais fácil você tentar abrir uma empresa quando você tem uma estrutura montada, porque fica mais fácil para você também. E outra coisa, nenhuma empresa, pelo menos, pode até existir, tá? Mas é muito difícil você conseguir ter o seu primeiro trabalho com a sua empresa sendo recém-nascida, né? Você abriu uma empresa hoje, você vai para o mercado querer pleitear algum tipo de serviço. É muito difícil. As empresas grandes hoje, elas têm receios, né? Por mais que você seja um profissional capacitado, por mais que você seja um profissional gabaritado, você tenha experiência, você tem todo o know-how para fazer aquilo, você tem todas as condições para fazer aquilo, é difícil te abrir a oportunidade porque você não tem ainda a experiência, né? Tão chamada de experiência, né? Então, o que nós pensamos? Cara, vamos abrir uma empresa de terceirização de mão de obra totalmente flexível, diferente dessas outras empresas que você liga e quando dá 6 horas, toca aquela musiquinha que você só vai conseguir ser atendido nunca, né? no dia seguinte. Ou que você ligue e aparece lá, Disque 1 para Disque 2 para... E a gente falou, cara, vamos sair disso. A gente tem que criar alguma coisa que seja diferenciada disso para que a gente consiga ganhar esse mercado onde já tem muitas empresas já trabalhando e já fazendo esse serviço. Então a gente tem que fazer alguma coisa diferente disso. Então a gente começou a pensar, né, estruturar, até que a gente chegou, Edson Santos Lima,
e Joel Pacheco Júnior de Andrade, Lima Andrade. Né? Então a gente pensou em uma coisa fora da caixa, né? Conseguir fazer alguma coisa que a gente pudesse se estruturar, ganhar mercado e competir com os grandes, saindo de uma Covid, né? Na qual a gente aprendeu a trabalhar em home office, né? Então, com esse aprendizado do home office, fez com que a gente tivesse esse estalo, né? De a gente sair dessa caixa e pensar, poxa, cara, o home office funciona muito bem. Né? Aí eu vou avançar um pouquinho agora na nossa conversa. Por que o nosso preço é diferenciado, o nosso valor é diferenciado? Porque a gente não tem uma estrutura montada, um prédio, né, espelhado, com uma portaria. Isso tudo faz com que você tenha um custo mais baixo. Sim. Exato. Né? Isso tudo facilita para você, para que você consiga brigar no mercado com as empresas grandes, você ofertar um bom trabalho com qualidade, né? E você ter um preço em conta, não é um preço baixo, é um preço em conta. Um preço que a empresa olha e fala assim, poxa, eu acho que com esse preço aqui, a qualidade que eles estão oferecendo, dá para a gente, vamos chamar assim, apostar lá naquele início, né? E assim surgiu a empresa, né? De uma forma totalmente ousada, né? Nossa, de não ter ainda, de nem poder praticar o serviço, né? Porque a gente montou em 2016, ela nasceu, para que a gente pudesse utilizar ela em 2024. 2023, né? 2023. Não, a gente montou para isso. Pra quando a gente saísse, a gente tivesse ali uma... Para poder começar quando a gente saísse. Exatamente. Porque a ideia inicial era o seguinte, que eu já trabalhava com contratos, licitações de contratos. Sim. Então eu já tinha todo esse know-how, desse viés da terceirização de mão de obra. Só que para poder galgar isso, essa contratação, né, em órgãos públicos, eu teria que ter qualificação técnica. Então, para isso, eu já teria que ter a empresa antes de começar. Porque, vamos supor, você saindo da iniciativa pública para entrar na iniciativa privada, você já teria que ter uma certa experiência para poder participar. Porque eu já trabalhava com a análise dessas empresas. Questão do edital ali, né, para a partir de licitação, exatamente. Eu imaginei que daí que veio essa estratégia. Disso. Daí que veio essa estratégia. Eu falei, tem que ter um viés, mas como que você vai entrar na iniciativa pública sem ter a experiência da privada? Foi aí que começou a rolar essa questão de você já ter a empresa, mas que você não poderia atuar, porque você já fazia parte do órgão público, não poderia atuar na ideia inicial, mas na terceirização já poderia, na privada poderia. Foi aí que o Edson tinha um contato de um amigo dele, uma antiga empresa que ele trabalhou, né, uma grande SA no ramo, na qual colocou a gente no primeiro momento. Isso foi lá atrás, foi em 2017 mesmo, né? 2017 mesmo. Então a gente já veio nessa batalha já há muito tempo. Foi aí, depois que a gente saiu, a gente já estava em um cliente certo, já há uns 4 anos. O Edson conheceu o Thiago, que já entrou na iniciativa pública com um grande cliente, né? Um contato que ele tinha privada, lá. Né? Iniciativa privada. Iniciativa privada. A gente ainda não chegou a galgar ainda o ente público. A gente ainda não conseguiu, mas ainda está nos projetos da gente também prestar serviço para órgãos públicos. Legal. Então, mas só que o que começou a acontecer? A gente começou a desenvolver muito nessa área privada, porque a gente começou a fazer um serviço diferenciado, como ele fala aqui do e-commerce, da pandemia, né? Sim. Então, o WhatsApp, o sistema digital explodiu. Aí, isso facilitou muito a gente com o home office. Como a gente era terceirização de mão de obra, daqui a pouco a gente estava atendendo o Brasil todo. Porque isso foi meio que viralizando, né? Não sei nem te explicar, é quase quando a internet apareceu aí nos anos 90, né? Quando do 486 do computador, a gente passou lá para os computadores muito rápidos, de repente, quem sacava de informática ganhou e ganhou muito. Foi mais ou menos isso, né? Como surgiram novas empresas na pandemia, mais ou menos isso. Então você estava num viés, focado por um viés, quando a gente começou a conversar em sair desse órgão para montar um negócio. Só que ninguém esperava a pandemia, ninguém esperava nada disso, eu também não esperava que ele conhecesse o Thiago. E a gente tinha uma ideia. Só que as coisas foram acontecendo e a gente foi se adaptando. Né? Se adaptando.
Exatamente, a gente foi se transformando. Foi um fenômeno que aconteceu para a gente também. Entendeu? Então, hoje a gente conta essa história para que a gente tenha registro de como que as coisas aconteceram. Entendeu? Não sei como que vai ser daqui para frente, como é que vão ser as empresas de terceirização de mão de obra, né? Mas a ideia era essa, porque eu já trabalhava nesse ramo, daí deu essa ideia de terceirização de mão de obra, né? Então eu já tinha essa ideia de relação, só que eu tinha na área pública, que era licitações, não tinha na área privada. Toda vez que você escuta disso, eu até cheguei a conversar com o Thiago. Cara, então no caso seria segmento de facilities, né? Assim, de certa forma exatamente. Mas é um facility, cara, assim, vocês estão criando um novo mercado praticamente, né? Porque é o que se demanda muito a parte de terceirização. Eu tenho, cara, alguns clientes, principalmente lojistas físicos, que na hora de implantar uma equipe tem dificuldade. Porque isso daí foge do meu escopo, né? Então eu dou o treinamento, a capacitação em cima daquilo que ele precisa, só que todo o processo de contratação, quem tem que fazer é ele. E se ele falha nesse processo, já era, vai bater, vai voltar. Então vocês conseguem resolver esse problema, de repente, do pequeno, do médio e do grande, né? Porque, inclusive, vocês, hoje, qual que seria aí o case, de grande vocês já têm feito aí? Tem alguma empresa grande que vocês já prestam algum serviço? A gente já trabalhava com uma empresa grande, vamos chamar assim, que era a Farmoquímica, né? Uma empresa de indústria farmacêutica, como o Joel já comentou. A gente ganhou um serviço ali de jardinagem, né? Na parte de terceirização. E depois de 4 anos, entrou um gerente lá e quis modificar tudo, né? E algumas empresas saíram, a gente também saiu de lá, tranquilamente. Fizemos a nossa parte, fizemos o serviço. E aí a gente começou a galgar, né, outras empresas para que a gente pudesse dar seguimento àquele serviço na qual a gente estava prestando, né? Nesse inteirinho aí surgiu o Thiago. Né? Thiago, a gente trabalhou junto em uma grande empresa também aí do mercado de petróleo. Lá eu era até chefe do Thiago, depois eu saí de lá, fui para um outro segmento da mesma empresa, né? E o Thiago ficou no meu lugar lá, assumiu a parte lá de supervisão. Eu sou técnico de segurança do trabalho, engenheiro de produção também. Imaginei, né? Então facilitou um pouquinho aí até nessa parte ajudou muito. Da terceirização. E aí esse cara me ligou um dia, ele falou assim, poxa, minha esposa tá entrando aqui numa empresa assim assado, que você já participou, me explica um pouquinho como é que é lá. Eu comecei a conversar com ele sobre como é que era o processo, para ela se dar bem lá, como é que funcionava. Eu falei, o que você tá fazendo, cara? Ele falou, tô com uma empresa aqui também, né? Aqui na Barra da Tijuca. Eu falei, cara, eu também tô com uma empresa aqui. E assim, cara, acho que a gente sempre teve muita vontade de trabalhar junto, né? Eu e o Thiago, a gente foi um casamento, né? Entre amigos, assim, que, a gente se entende muito bem, as coisas sempre funcionaram muito bem. E eu precisava de um cara que soubesse falar muito bem, né, que tivesse uma postura boa. Lá onde a gente trabalhava, a gente lidava desde a gerência, a parte técnica, ao pessoal operacional. Então a gente conseguia sair de uma reunião com um gerente e passar por pessoal operacional sem perder, né, o nível de informação, mas sabendo a forma de falar. Então eu falei, cara, eu preciso desse cara comigo, né? Será que ele vem? E aí, depois de um certo momento, a gente se encontrou e eu falei, Thiago, e aí, cara? Tava no namoro. Tava namorando. Thiago, tem uma proposta aí, cara. O que tu acha aí? Conversei com o Thiago, expliquei a situação. Ele falou, caraca, Edson, que maneiro, cara. Eu quero. Tô contigo nessa parada aí. Aí a gente começou a ir pra rua. Porque a gente tinha que encontrar clientes, sim, né? Sim, faz parte. E a gente encontrou algumas portas fechadas. Eu acho que isso é muito normal, né? No mercado. E em um certo momento ele passou um contato para mim de um amigo dele e falou assim, cara, não tem nada, mas é um contato. Se você conseguir falar com essa pessoa aqui, você pode pedir para deixar um orçamento, ou quando ele for fazer um outro orçamento, contar com a gente também, e a gente pode colocar o nosso orçamento lá e ver o que acontece. Aí eu falei, beleza, Thiago. O Thiago me deu o contato, né? E aí a gente começou a batalhar para tentar ali entrar nessa empresa grande, né? Sim, não vou falar o nome agora, né? Não, vou fazer o suspense total, né? Para ver se a gente conseguiria mostrar o nosso serviço. Né? Porque qualidade a gente tinha, né? Know-how para trabalhar a gente tem também, conhecimento a gente tem também, vontade a gente tem muita também, conhecimento a gente tem muito, preparo também.
né? Além de sermos 2 engenheiros de segurança do trabalho e técnico de segurança do trabalho. Então a gente tá preparado para aquilo, né? E aí aconteceram algumas coisas, né? Porque a gente sempre era solicitado, depois que eu consegui conversar com essa pessoa, né? Apresentei a nossa empresa, a gente sempre era solicitado para participar de cotação. Né? Isso aqui é cotação, sim, né? Sim, a empresa é obrigada a ter 3 cotações para poder dar seguimento a uma contratação. No mínimo já era a terceira, né? Exatamente. Eu acho, né? A gente cumpria a tabela. A gente cumpria a tabela. Tá faltando um ali, Mandrade. Ó, dá teu Completava o time ali que Era precisava, assim, que eu tenho que inteirar 2 centavos aqui. Depois da... Era gente. Eu acho que depois da 3ª ou 4ª vez que a gente deu cotação, né? E essa empresa, ela trabalha... Ela tem 15 estados do Brasil, tá? Então a gente deu cotação para o Rio de Janeiro, demos para São Paulo, que era Itapevi, demos para o Paraná, e a gente só ficava na proposta, né? E aí eu falei assim, sabe de uma coisa? Eu vou jogar esse negócio pro alto agora. Quando ele me pedir orçamento agora, eu vou falar sério com ele, porque, poxa, deve estar me usando. Não é possível. Não é possível que meu preço não seja compatível, né? E aí ele me ligou pedindo mais um orçamento. Eu falei, pô, é agora. Eu falei, poxa, meu amigo, deixa eu te fazer uma pergunta. Já é o 4º orçamento, cara. Você tá usando a gente só para ter mais um orçamento? Me explica isso aí. O que tá acontecendo? O que tá faltando pra gente conseguir galgar, né, um serviço, né? De repente, se você tiver com medo, você pode me dar um serviço pequeno. Você vai conhecer minha empresa. Você vai falar assim, caramba, os caras realmente têm condições. Dá pra gente dar um serviço maior. Aí a gente vai avançando devagar, não tem problema. Eu não tenho aí essa ganância de chegar já pegando um serviço já gigante, não. Pode ficar tranquilo. Aí ele falou, vou te falar a verdade. Eu falei, opa, vai vir coisa que eu quero escutar aí. Aí ele falou, então, a nossa empresa, o serviço que a gente faz aqui é um serviço que a gente tem muito medo de dar errado, né? Então, assim, o que essa empresa faz? Inventários grandes, né? E assim, um inventário é uma coisa muito séria. Isso aqui, praticamente, é a galinha de ovos de ouro da empresa. A empresa faz milhões de coisas, vende muito, né? Mas isso aqui, cara, é uma das coisas mais importantes. Então a empresa tem medo de dar isso aqui para uma empresa que ela não conhece ainda. Sim. Vocês podem ter condições de fazer isso, só que a empresa tem medo. Eu falei, mas, poxa, Gabriel, se você ficar com medo, você nunca vai conhecer a gente. E você vai ficar com as mesmas empresas, batendo cabeça aí, né? Às vezes tendo problema. Ele falou, pior que eu tô cheio de problema. Eu falei, cara, é a oportunidade que você tem. Quando você namora, você não sabe que você vai casar. Mas você pensa em casar. Né? Mas você só vai casar se as coisas realmente derem certo, né? Se tudo ali naquele momento, né? Se as coisas fluírem, né? Da forma que cada um tem uma cultura, tudo super diferente. Se você não der essa oportunidade, a gente não vai entrar. Aí ele passou, né? Aí eu falei com esse cara, o próximo orçamento pô, cara, vamos botar um preço maior então, já que a gente bota preço baixo e a gente não entra, vamos dar um preço um pouco maior pra ver o que acontece. Estava em 3º lugar, já deve ter de repente já subido pro 2º pra ir pras cabeças. Não, e ele vai contra todas as minhas teorias. Eu tenho 2 monografias eu tenho uma monografia de terceirização de mão de obra e tenho uma monografia de parceria público-privada. Foi na época que eu fiz graduação, e eu sempre falo de vantagens e desvantagens, mas meu foco é sempre beneficiar o terceiro, parceiro. Sempre. E ele veio contra toda a minha teoria, então foi difícil aceitar. Acabou que o contra deu certo. Não foi nem flamenguista, né, cara? Pô, você tem 2 monografias defendendo que vai ajudar seu parceiro, e ele tem essa ideia que não foi nem difícil contra. aceitar. Vamos dar um exemplo aqui. Tá falando de futebol. O Fluminense tá jogando um bolão. Não tá, não. Não. Tava jogando um bolão, ganhou Libertadores, ganhou tudo. Sim. Mas começou a dar errado aquela forma de jogar. O que você vai fazer? Você vai mudar. Tanto é que mudou, né? Então, se a gente tava indo por uma linha e a gente começou a perceber que ali não estava dando certo, eu falei, pô, a gente tem que mudar, cara. Né? Roda o PDCA aí e vamos ver aonde a gente precisa melhorar aqui. Na verdade, não era melhoria. Eles estavam com medo por não conhecer a gente. Ainda não tinha um relacionamento mais próximo. Exatamente, mas eu tinha que fazer alguma mudança. Então eu falei, eu vou botar o preço um pouco maior, de repente eu fico muito... Acho que eu tô muito abaixo, né? E dá medo. Dá medo. De repente eu vou jogar isso um pouco mais para cima e a gente briga nas cabeças. Foi o que aconteceu. Eu tava no carnaval, né?
Eu chegando em Jaconé. Conhece Jaconé, cara? Cara, a família mora ali em Araruama, entendeu? Ah, então tu conhece Jaconé. Chegando lá, eu recebo... Morei em Araruama também. Esse cara mora lá. A história é meio desafiadora que ele vai contar. Aí o camarada me ligou, falou, um orçamento. Eu falei, orçamento, tá bom, já comigo. Botei o orçamento praticamente 30% um pouco maior do que o que a gente dava anteriormente. E quando eu cheguei lá em Jaconé, curtindo com a família, 2 filhas, minha esposa e tal, e o cara me liga e falou assim, vocês ganharam. Eu parei e falei assim, não, fala de novo, não entendi. Que se ganhar, vem junto logo um desafio que acaba com o carnaval. Exatamente. Não acabou com o dele, acabou com o nosso. Aí, eu vou deixar esse cara contar outra parte. Por quê? Quando a gente ganhou, eu tava lá, e eu sou um cara que gosta de participar de tudo. Sabe? Eu não gosto de abraçar tudo, não. Sim, eu sei muito bem dividir as coisas, compartilhar, né? Dividir, dar ali as atividades para cada um. Acho que cada um tem que ter a sua função. E é muito, muito bem dividido hoje. Mas eu gosto de participar. Eu gosto de estar junto, né? Mas eu não podia estar junto porque eu estava em outra situação. Né? E a gente, quando a gente montou a nossa empresa, é lógico que você quer ter lucro. Né? Isso Sim. Aí, todo mundo que monta uma empresa quer ter lucro. Né? Mas não queria ter lucro do dia para a noite. Eu queria que isso fosse de uma forma gradativa. Né? E o nosso pensamento era de contratar profissionais. Eu quero 5 profissionais. Eu quero 3 profissionais de operador de pilhadeira. Eu quero 4 engenheiros. Isso aí é o que a gente imagina, né, de uma empresa. Né? Mas aí veio a contratação e falou assim, eu quero 160 profissionais para o dia 16 de março. E você estava em que data? Qual era a data, mais ou menos? Era o carnaval mesmo. Eu acho que a gente estava mais ou menos ali. Esse carnaval foi em maio. Não, cara, eu acho que foi de janeiro. Eu lembro, eu estava estudando para cá. Mas foram assim, 2 semanas, uma janela. Eu ia fazer a prova em fevereiro. Aí os folguistas começavam dia 1º de fevereiro. No dia 27, nós fomos para São Paulo. Nós temos poucos dias para contratação. Foi fevereiro, na verdade, é isso mesmo. Eu ia fazer uma prova para Saquarema. A gente tinha 2 semanas. Foi. O processo que eles acabam passando é justamente muito ajustado. Sim. Como se você contratasse assim rapidamente as pessoas. Não é. Né? É bem difícil. E a gente teve assim no início um pouco de complicações, né? Porque não é fácil você contratar 160 pessoas e colocar dentro de uma fábrica para fazer inventário. Você tem que treinar, você tem que preparar, você tem que fazer recrutamento. A gente não tinha... Sabe quem fazia recrutamento? Éramos nós 3. Hoje a gente tem uma equipe atrás da gente. Né? Praticamente aí pode chamar uns 5 ou 6 pessoas que contratam. Né? Mas naquela ocasião éramos nós 3. E na verdade ficou sendo só eles 2. E aí eu vou passar agora pro Ainda Thiago. achar o bom profissional num período desse, menos de 2 semanas do carnaval, cara, o Pai do Céu foi bom com vocês, hein? Até porque naquela época ali, as pessoas estavam no carnaval e assim, a gente sabe como é que é, né? Um período onde todo mundo quer festa, um período onde todo mundo quer zoar. Exatamente. E a gente com aquele desafio para poder realmente contratar pessoas para poder atender a demanda desse cliente. E fomos para São Paulo, né? Como o Joel comentou. E chegamos lá com esse desafio, né? De correr atrás, de fazer o processo em loco mesmo, na cidade, tentando contratar de lá, para realmente a gente apresentar a melhor mão de obra mesmo, porque era uma primeira oportunidade que a gente não podia deixar perder. E tivemos dificuldade, até porque as pessoas estavam naquela época de festa, era tudo muito complicado, até que a gente conseguiu algumas pessoas interessadas, né? Dentro dos mecanismos que a gente tem de contato, né? Que a gente tinha ali algumas viabilidades de contato que conseguimos, né, fazer. Conseguimos montar uma parte da equipe, mas estava muito difícil o processo. Lincoln, o processo estava realmente assim, muito moroso. A gente pensou assim, cara, alguma coisa a gente tem que fazer para poder tentar acelerar, porque já estava chegando no dia que a gente tinha que apresentar a equipe para trabalhar. Então, a gente meio que ainda, incessantemente, trabalhando bastante, tentando contratar pessoas, conseguindo fazer o processo de contratação, vendo que a janela de tempo estava acabando, até que a gente, né, vamos dar uma parada, vamos jantar, né? A gente precisa sair para comer, porque o processo era praticamente 24 horas. E nessa que a gente estava dentro de um determinado restaurante, a gente encontrou uma pessoa, né? Que mesmo que a gente estivesse em outro local, a gente falava com as pessoas, né? Sim. Ou seja, você ia no restaurante, conversava ali de repente com a pessoa da portaria, né? Ali
para poder falar um pouquinho sobre a oportunidade. Tentamos encontrar lojas, agências de emprego também na cidade, só que as oportunidades estavam muito escassas, não tinha muita abertura para a gente poder conseguir nessas agências de emprego. E nessa, né, que a gente estava no restaurante, conhecemos uma pessoa que era como se ele fosse um influencer, digamos assim. Ele era um DJ, né, na cidade de Itapevi, uma cidade pequena. Olha isso, uma cidade pequena, um DJ muito conhecido na cidade, onde tivemos a oportunidade de poder conversar com ele, apresentar a nossa empresa e falar que precisávamos de pessoas para trabalhar, né? E como ele era muito influente, né, nas redes sociais... ele DJ, né, cara? DJ abraçou a causa. Ele abraçou a causa e começou a divulgar a oportunidade nas redes sociais dele. Estourou o meu telefone. Faltou foi vaga. No dia seguinte, o meu telefone, o telefone dele, bombado de mensagens. Exatamente. A gente precisava filtrar, né, com a responsabilidade em si. Por mais que ele fosse um DJ, o pessoal associa só a festa e tudo mais. Muitas pessoas que precisavam de oportunidade. Sim. Muitas pessoas desempregadas, com um gabarito enorme, pessoas com experiência em logística, mas que seguiam esse DJ, seguiam essa oportunidade. Sim. E nessa a gente conseguiu fazer uma triagem, tanto eu quanto ele lá mesmo, né, no hotel. Conseguimos fazer essa primeira triagem, formamos as melhores pessoas para poder apresentar. Batemos a meta de apresentar as pessoas que a gente precisava. 80 de dia e 80 de noite. Mas assim, foi algo com muita responsabilidade, porque a gente conseguiu ainda fazer essa triagem, tivemos a possibilidade ainda. E o que foi mais assim gratificante para a gente, independente do meio, da forma como chegou esses contatos para a gente, foi ver que o trabalho que foi entregue no dia foi muito bem aceito pelo cliente. Então, assim, de muito elogio, né? O inventário foi um sucesso, de certa forma. A gente conseguiu bater ali as metas de pessoas que apareceram, porque uma coisa é você contratar, outra coisa é a pessoa aparecer no dia para trabalhar. Então, a gente conseguiu fazer todo o processo, as pessoas apareceram, trabalharam, foram elogiadas pelo trabalho e a gente conseguiu ali dar uma abertura de portas, né? Fazer uma abertura de portas bem interessante, porque o que o Edson falou faz muito sentido. E isso aí fica para empresas como um todo, né? Às vezes as empresas têm esse receio de abrir a porta para aquela empresa pequena. A gente está falando aqui de terceirização de mão de obra, né? Sim. Mas se essas pequenas empresas, como nós começamos pequenos, né? Como tudo se inicia desta forma, não tiverem as oportunidades, é que nem a questão de um estagiário. Se o estagiário ele não tem a primeira oportunidade para poder entrar no mercado de trabalho, como é que ele vai ser um grande profissional? Exatamente isso. Então, esse ponto a gente também traz para o nosso negócio. Se a empresa está ali como terceira, uma empresa que quer uma oportunidade para mostrar o seu trabalho, se ela não tiver uma abertura da empresa maior que contrata, subcontrata, como é que a gente vai mostrar que nós somos capazes? Então, a gente conseguiu entrar, conseguiu mostrar um trabalho bem legal e a partir dali, né, outras oportunidades com essa mesma empresa foram acontecendo. Hoje, nós temos, como o Edson comentou no início, funcionários, né, colaboradores que trabalham conosco em aproximadamente 15 cidades no Brasil. Entendeu? Então, assim, para a gente hoje é muito gratificante ver como tudo começou e como as coisas estão acontecendo. Não vou falar como terminou. Por quê? Porque nós não vamos terminar agora. Com certeza. A gente tem, ainda assim, como o Edson falou, nós somos capazes, a gente tem aquele pensamento realmente que a gente quer ir longe e a gente quer hoje se tornar uma das maiores empresas dentro desse ramo, desse segmento. Basicamente assim. E a nossa viagem de Itapevi foi bem legal. Cara, eu queria saber, a prova do concurso, né? O concurso passou em outro, né? Não, o que aconteceu? Eu vou até falar do concurso. E nessa meia confusão, né? Eu acho que ninguém quer fazer uma bomba, né? Mas muitas teorias levam a bomba e se você não souber sair desse efeito explosão que acontece, né? Tipo como Einstein, e como esse serviço chegou como uma bomba, a gente não sabia por onde sair. Aconteceu que na prova eu fiquei lá em 11º lugar, por uma questão eu perdi o concurso, mas em contrapartida eu fui chamado para trabalhar em Araruama, né? No outro concurso que eu já tinha feito há muito tempo atrás. E hoje ainda galgo alguns outros concursos, né? Sim. Mas voltando à teoria da empresa, acho que tudo vem como uma bomba, assim, veio como uma bomba e a gente conseguiu absorver, porque não foi só isso. Ele está resumindo, teve muita coisa difícil. Tipo assim, como é que você manda 80 pessoas fazer exame médico e se apresentar numa empresa
no outro dia de manhã, ou seja, teria que fazer exame médico no mesmo dia, se apresentar no mesmo dia. Não, eu falei, isso não vai acontecer. Um processo simples disso, às vezes, é demoroso, cara. Imagina 80 pessoas. Protocolar, tá? Precisavam fazer 80 exames. de dia, 80 de noite. Mandamos 160, todas 160. elas, exatamente, todas elas fazer exames, precisavam fazer, porque era um dos requisitos da empresa, né? Então, assim, como o Joel bem frisou, né? Foi um resumo aqui, mas todo o processo protocolar. A gente não podia fazer nada que realmente não fosse a pedido da empresa. Então, seguimos o protocolo e realmente deu certo, mas foi realmente bem corrido. Tem uma coisa importante aí que o Thiago acabou não falando, porque é muita coisa para falar, a gente acaba, às vezes, né, segmentando, né? Mas, a gente, inclusive, está aqui para isso. A gente teve que comprar 90 ou 100, mais ou menos, capacete. Né? Fora o processo de IPI, né? IPI, todo equipamento de produção individual. Toda normativa, né? Para cada uma pessoa também. Ainda tinha identificação para cada uma pessoa também. E assim, depois desse serviço que o Thiago falou, que eles tinham receio, né, de contratar, depois que eles conheceram a nossa empresa, eles falaram assim, olha, eu quero uma reunião com vocês. Beleza. Qual que é a proposta? Eu não quero que vocês saiam mais não. Agora eu quero fazer um contrato com vocês, que vão fazer o Brasil inteiro. E aí a gente percorreu o Brasil inteiro, fizemos o inventário da empresa Profarma, né? Na qual a empresa até hoje estamos lá trabalhando, né? E estamos ainda fazendo o inventário da Profarma ainda pelo Brasil inteiro. E estamos com funcionário nas 15 cidades, né? Que a Profarma tem. Onde ela tem galpão, a gente atende. Então hoje eu acho que a gente é uma das empresas que mais tem serviço, né? Sim. Uma das, né? Terceirização de mão de obra que mais tem serviços lá. Não só na área de linha de produção, mas operador de empilhadeira, entendeu? Limpeza. Então, assim... E uma coisa que é muito legal pra gente é que dessas pessoas que trabalham com a gente, né, nos processos de inventário, algumas que se identificam melhor com a empresa e performam melhor, a Profarma também às vezes contrata. Então, é gratificante ver pessoas que começaram com a gente tendo oportunidades mais fixas de trabalho. Vocês conseguem ter ali um processo de crescimento interno, né, para esse talento, e dentro dessa oportunidade ele ainda tem a possibilidade de crescer ainda mais diretamente. Exatamente. Legal, porque tem muita empresa que não deixa, né? Existe. Não, e a Profarma nesse aspecto ela é sensacional, porque ela dá oportunidade. Legal. E ela via na nossa mão de obra uma oportunidade de poder se inserir no quadro fixo dela. Sim. Então, pra gente é gratificante ver uma pessoa que começou com a gente chegar pra gente, agradecer pela oportunidade que se teve, e hoje ela tá tendo um trabalho de carteira assinada, fixo, né? Legal, porque pra gente é muito gratificante isso. A gente fica muito feliz com esse resultado. Sem falar na excelência, né, do trabalho que a gente está fazendo, passando credibilidade. A gente não tem, assim, reclamações, né, que a pessoa não recebeu, que houve atraso de pagamento, apesar de ser muito desgastante o nosso processo, né, que agora a gente já está viabilizando melhor isso. No começo a gente também não sabia como fazer. Muitas empresas pegam a pessoa para fazer uma diária e vai pagar daqui um mês, porque você recebe um certo tempo para receber, você tem um certo tempo para receber, né, do cliente. Sim, isso é importante. Então, isso é importante. A excelência da nossa empresa é que nos trouxe aqui também. Nós criamos esse método. Verdade. Entendeu? O cara terminou o serviço, o dinheiro está na conta. Na hora. Não tem um processo administrativo de caixa, isso exatamente. Consegue fazer antecipação. Absoluto. É tipo assim, a nossa ferramenta é quem? É a mão de obra. Nós somos o terceiro que leva a mão de obra com excelência e qualidade para o cliente. Entendeu? Que é aquele grande cliente que ele não pode ficar perdendo tempo em ficar contratando diarista. Entendeu? Ele tem outras coisas para fazer, ele tem a atividade fim. E nós estamos ali, mais ou menos aquela atividade meio em que vai agregar ali o combustível, né? Para que ele atinja o objetivo dele, porque o nosso objetivo é o quê? A mão de obra ali satisfeita e agradando o nosso cliente. Foi isso que trouxe a excelência para essa execução. Hoje nós estamos aí com uma equipe de 6, né? Como o Edson falou, de 5 a 6 recrutadores, né? Pessoas que nós fizemos uma triagem, contratamos, pessoas capacitadas para contratar. Então, hoje, aquele trabalho que começou lá atrás com a gente, nessa dificuldade, hoje nós não temos, porque possibilita que a gente consiga fazer a sequência da gestão. O capital humano em cada cidade em média, quantas pessoas? Varia de acordo com a demanda daquela cidade onde nós temos o cliente. Entendi. Então, ou seja, um cliente em determinada cidade, ele pode pedir
por uma demanda de inventário, como o Edson comentou no primeiro momento, 80 pessoas, como pode pedir, de repente, 160 pessoas, como foi no Rio de Janeiro. Exatamente. Cidade diferente. Exatamente. Cidade diferente, Aqui no Rio de Janeiro foram 320 pessoas, aproximadamente. Legal. Então, assim, a gente consegue contratar toda a mão de obra para prestar esse trabalho e apresentar essas pessoas no local. Aí, de repente, lá em Brasília, pode ser 40. Então, ou seja, varia de acordo com a demanda do cliente. Entendeu? Entendi. Então, no caso, essa é o maior case de vocês, né? E como é que está subdividido hoje o trabalho de vocês fora dessa grande empresa, né? Porque, assim, só aqui na gente conversando, eu entendo que, de repente, o cara que está vendo, né, esse podcast está procurando uma oportunidade de emprego ou de se inserir, né, dentro do mercado de trabalho, pode, de alguma forma, entrar em contato com vocês. Então, eu queria saber se já existe, de repente, algum contato que a gente vai colocar ali na descrição, né, do nosso episódio de hoje, então vai ficar bem legal. Fora disso, a gente pode colocar, inclusive, algum sistema para esse tipo de contato dentro da própria plataforma. Daqui a pouco a gente abre a plataforma aqui para a gente poder ver mais ou menos como é que funciona. E, além disso, também tem as empresas que procuram vocês, porque se tinha meio que no início um entendimento do órgão público, hoje está já mais voltado para o órgão privado. Período aí, não vou dizer de 5 anos, mas 2, 3 anos. Qual que seria aí, de repente, a mentalidade para crescimento de equipe e para crescimento aí de novos clientes? Pergunta. Sim. Primeiro te respondendo a primeira pergunta, né? Referente, nós temos ali um e-mail na qual as pessoas podem mandar seu currículo para a gente, que é vagaslimandrade@yahoo.com. A gente vai botar depois ali na descrição, Show. vai ficar Perfeito. bem facinho. Tranquilo. Os nossos telefones estão no site, né? Sim, nós temos uma landing page, né? A landing page é @limandrade, né? É Isso. @limandrade? limandrade.com.br. Isso, Limandrade. A gente vai deixar E tudo ali nós na temos descrição. o Instagram também. O Instagram que é funciona Empresa muito também, Limandrade. que é a Empresa Limandrade. Né? @Empresa Limandrade. É o que funciona bastante também. A gente costuma divulgar as vagas. Nós temos uns grupos, né? Em cada cidade que a gente passa, a gente cria um grupo, né? Na qual as pessoas que trabalharam com a gente permanecem nesse grupo, porque todo ano a gente volta nessa cidade. Ou como que acontece? A Profarma, às vezes, ela precisa de pessoas e ela aciona a gente na parte da manhã para que as pessoas peguem à noite. Então, a gente não precisa ficar correndo atrás de banco de dados. A gente já tem o banco de dados tem um banco pronto. de talentos ali, Já né? está ali, já Achado. preparado. Pessoas que Legal. já têm experiência, que já trabalharam lá, que já conhecem, que já são daquela cidade. Então, a gente aciona o nosso banco de dados, simplesmente seleciona as pessoas e pede para se apresentar no horário, na qual eles já conhecem, já trabalharam lá, ou seja, isso facilita muito. Sim. Né? Respondendo a sua segunda pergunta, a gente tem uma responsabilidade muito grande referente a essa questão de novas e outras empresas. Né? A gente está se capacitando, se preparando bastante para conseguir ter outros clientes dessa mesma magnitude, né, ou com menos expressões, né? A gente já tem pessoas que trabalham para a gente. Thiago começou assim, né? Thiago foi uma pessoa que eu chamei para que a gente pudesse divulgar e conseguir chegar em outras empresas. Hoje a gente tem pelo menos mais umas 10 outras pessoas muito influentes trabalhando com a gente, se preparando, né, e fazendo com que a gente consiga ir um pouco mais longe, né? Então a gente vai na captura de clientes, não só através das nossas redes sociais, né, das nossas mídias, mas também através de pessoas de estratégias, né? Umas que estão trabalhando, outras que não estão trabalhando, mas que são muito influentes também, que conseguem chegar, né, nos contatos chaves. Nos contatos chaves das empresas. Até porque é a parte de segurança, né? Então, querendo ou não, o relacionamento conta bastante, né? Dentro desse processo. Cara, então é um casamento que deu muito certo, né? Deu certo. São um casamento de 3, a gente entende... trisal. Trisal? Não, isso aí É um casamento empresarial. Um casamento empresarial. Deixa bem claro, um casamento empresarial. Isso aí. Não assim. tem trisal. É claro que não, isso é uma brincadeira mesmo. Cara, bem legal. Essa nova vertente que tem no mercado, que já não é tão nova, né? De Omnichannel, vou falar bonito, depois o editor vai colocar lá a descrição lá o que significa, né? Mas esse lojista que tá entrando dentro do online. Então, pô, esse cara, ele precisa de profissionais internos
tanto dentro do online quanto dentro da pessoa física ali, né? Com treinamento, capacitação. Hoje, como que vocês pensam nesse mercado? Porque assim, eu vejo que é uma grande bomba. Eu tô enterrado nesse meio, né, de e-commerce e sei o quanto que às vezes dói para contratar rápido e com qualidade. Hoje vocês, caramba, Lincoln, a gente tá começando a pensar, o mercado hoje ele tá demandando isso, mas a gente tá de repente se preparando. O que vocês imaginam? Pega um pouquinho da linha que o Edson comentou. Nós estamos nos preparando para poder estar entrando um pouco mais forte dentro desse mercado também, que é um mercado que, como você bem frisou, está crescendo bastante. Aonde realmente às vezes tem aquele lojista que precisa daquela pessoa ali capacitada, e hoje nós, no nosso fluxo de trabalho, não temos esse tipo de profissional. Mas como temos uma equipe que também atua com a gente, né, e também está muito bem capacitada para poder chegar a essa mão de obra mais específica, né, a gente está se preparando, está atento a isso. Inclusive, até há um tempo atrás, né, a gente conversava sobre uma questão que poderia, né, ser futura, né, para uma relação de demanda, né, com relação a isso, mas a gente está bem atento a isso, a gente não fechou os olhos para isso. Como o Joel comentou muito bem, a nossa empresa ela abre um leque muito grande, né? Na terceirização, a gente está falando de todos os tipos de trabalho que são possíveis e imagináveis para se poder entrar numa empresa, oferecer a um determinado empreendedor, digamos assim, né? A gente tem essa capacidade. A gente tem, na verdade, não só os profissionais, mas também meios, sistemas, digamos assim, que possibilitam a gente conseguir chegar e captar esse profissional de uma forma mais rápida, efetiva, para poder realmente conseguir fechar esse tipo de contratação e atender a esse cliente. E quando a gente faz isso, a gente não contrata somente uma demanda, a gente sempre contrata um pouco a mais. Sim. Porque se aquela demanda no primeiro momento não surtir efeito, porque por mais que numa entrevista, numa triagem, você faz uma determinada entrevista e goste daquele profissional, lá no dia a dia, né, no operacional, pode ser diferente. Então a gente também trabalha com esse tipo de variável, né? Então a gente sempre contrata um pouco a mais, mesmo que seja essa demanda que você explicou, para poder, de repente, atender caso um determinado profissional não atenda a expectativa daquela empresa, entendeu? E é muito legal esse serviço de vocês. Vocês estão conseguindo também contratar jogador de terceirização de jogador de futebol. Tem uma galera lá que tá precisando, né? Vasco, Fluminense. Não vou falar do Vasco, não. Deixa o Vasco quieto. No Vasco, o Coutinho chegou. A barriga vai pegar baile. A barriga vai pegar baile. Não, agora o Coutinho chegou, né? A gente tá tentando contratar o técnico pro Vasco, mas tá difícil. Depois que chegou. Só ganha, pô. Como é que eu vou fazer? Álvaro Pacheco aí... Outro só ganha. Estamos se recuperando ainda do Álvaro Pacheco, né? Porque a passagem aérea foi muito cara. Veio lá de Portugal só para perder. Só para perder. Só veio para perder. Só veio para perder. Mas a gente faz também. Dois vascaínos contra um flamenguista. Então você sabe. No caso, dois flamenguistas, né, cara? Não, aqui agora sim, né? Na verdade, na gente mesmo aqui na empresa, só um flamenguista que foi coitado. Minoria. Nem entra muito em mérito de futebol. E a gente até brinca, né? Mas assim, o mercado do esporte hoje também tá mudando bastante, né? Pô, o futebol em si tá virando muito SAF. Verdade. Então, se eu viro SAF, privatização. Privatizei, terceirização. Exatamente. Sei lá, né? Vai que a bala quica aqui também agora. Exato. Sim, sim. Então, o nosso foco, como eu te disse, é a mão de obra. Nossa ferramenta é a mão de obra. É lapidar a mão de obra e garantir para o seu cliente que ele vai ter a boa execução naquele trabalho dele. Independente de qual seja. Independente de qual seja. É treinamento. Porque a parceria gera parceria, né? Exatamente. Então, a gente não trabalha sozinho. Eu preciso de um treinamento, eu preciso que o cara vá lá ensinar uma NR de uma máquina, por exemplo. Não sou eu que vou ensinar. Eu vou ter que recontratar uma empresa na qual vai lá e te dá o treinamento. Ó, o botão é esse é o momento que a máquina funciona, mas ela tem que descansar tanto tempo, ela fica aqui recarregando 9 horas. Se você esquecer amanhã, você não trabalha. Porque, um exemplo, uma máquina de lavar piso. Se o cara não recarregar, meu irmão, amanhã o depósito está tudo sujo. E aí a responsabilidade é minha, porque eu não dei o treinamento a NR, ou seja, é o trabalho que gera trabalho. Uma reação em cadeia, uma explosão mesmo, como eu disse antes. Uma bomba, né? Sim. Em que você vai se adequando ali no que aparecer. Mas o nosso foco mesmo é a mão de obra na qual a gente fornece para a pessoa. Além da questão da mão de obra, no nosso site, né? Quem tiver a oportunidade de ver, vai ver que a gente também tem ali uma questão de consultoria também das NRs. Nós somos técnicos de segurança do trabalho, né? Eu e Edson, a gente tem essa possibilidade também. Isso. Já aconteceu isso, da gente fornecer ali uma consultoria também para uma determinada empresa e tal. Então a gente foca nessa questão também. Mas como o Joel bem comentou, a terceirização de mão de obra é o pilar principal.
Só que como a gente tem esse know-how também por ter trabalhado na área de segurança do trabalho, a gente consegue também ofertar, fazer também, né? consegue fazer esse trabalho CIPA, também. né? Então, como é que exatamente. funciona aí a CIPA? Sim. Parece que é responsável, já foi chefe nessa Cara, área. esse é um assunto que eu já ia puxar aqui, cara, porque assim, é muito isso é importante com e que a grande maioria, assim, não conhece tanto. E de repente a gente tiver aí alguma empresa, algum CEO, né, vendo nosso podcast e quer entender um pouquinho mais dessas questões de certificação, acho que vai ser bem interessante aí a gente discorrer um pouquinho sobre esse assunto, né? É o Edson que domina mais? E o Edson porque ele sempre foi chefe dessa área. Ele tá querendo se esquivar, mas pode falar aí, Edson, sobre CIPA, NR, segurança do trabalho. Ele quer falar de engenharia, mas ele é segurança do trabalho. Não, deixa eu puxar um pouquinho aqui sobre o assunto que o Thiago começou ali. Hoje em dia, acho que, não sei se hoje em dia ou se já há um tempo já atrás, né? As empresas elas estão querendo voltar mais para a parte principal delas, né? Qual que é a razão delas, né? Então, a terceirização de mão de obra, ela veio para te facilitar. Ou seja, hoje você tem um profissional, né? E você não quer esse profissional mais agora trabalhando lá. O que você tem que fazer? Você tem que puxar a ficha, pedir para RH, aí tem que fazer demissão, e tem que fazer todo aquele procedimento para demissão. Você, com uma empresa terceirizada trabalhando com você só fala assim, ó, esse funcionário aqui eu não quero que venha mais amanhã, traz outro para mim. Facilitou, ganhou tempo, otimizou o processo. Outra pessoa, demais. A gente faz todo o processo. Otimiza. A gente faz todo o processo. A empresa só precisa assim, ó, eu quero um profissional com essas especificações aqui no dia 10. A gente manda o cara para lá, ó, não gostei não. Manda outro pra mim. A gente manda outro. Ó, também não gostei, manda outro. Pô, esse aqui eu gostei. Esse tá bom. Então assim, a gente otimiza o tempo do cliente, né, para que ele fique voltado para a atividade fim dele. E a gente faz essa questão de pagamento de férias, 13º, contratação, uniforme, isso demissão, demissão. Por aí vai. Cara, esse braço pro pequeno e pro médio ali, que tá pensando, né, em crescer, cara, é surreal, porque ele teria que capacitar um setor estratégico para isso e ele tá terceirizando vocês, ganhando velocidade, diminuindo custo e atendendo aquele posto de trabalho. Naquele posto de trabalho onde ele tem um funcionário, naquele mesmo posto de trabalho ele também tem um terceiro. E aí, se aquele terceiro não está performando bem, é como o Edson comentou. Aí chega pra gente, pede para fazer a substituição, nós fazemos a substituição e apresentamos um outro profissional, até se adequar ao que ele pede para aquele setor de trabalho. Então a gente tem um time operacional aí voando, né? Tem que estar em alta performance sempre. Pode fazer igual o Gabigol, não, né? Não. Tem que estar sempre atento. Tem que estar sempre vestindo a camisa da empresa. A gente tem uma equipe assim muito bem estruturada nesse aspecto. Que bom, né? Na verdade, a gente conta com pessoas bem qualificadas assim. Na gestão, a gente também se divide, né? Com relação à questão da gestão, né, da empresa como um todo, mas operacionalmente falando, na base ali, nós temos pessoas muito bem capacitadas para fazer esse trabalho de contratação e apresentar para a gente as melhores soluções do que o cliente pede. Exatamente. E falando um pouco da parte de segurança do trabalho, eu me formei em segurança do trabalho, vou acabar falando a minha idade aqui. Não, ele não tem muito tempo. Ele não quer falar nada. E menininho. Não, ele é o Gabigol da segurança do trabalho. Eu contrato para fazer gol e ele quer ficar no banco. Eu fiz administração de empresa, né, segundo grau, né, que era técnico, né? Técnico. Aí depois eu fiz o pós-técnico segurança do trabalho. Então eu era moleque, cara. Então, e a gente trabalhou uma década, pelo menos, fazendo isso, né? E assim, a segurança do trabalho de lá até hoje, ela evoluiu muito. Muitas coisas aconteceram, né? Tinham muitas coisas também que precisavam ser mais agrupadas, né? E hoje a gente não tem nem mais o PPRA, agora é PGR. PPRA são... Me lembra aí, Thiago, o que é PPRA? Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Thiago, é bom essa lembrança aí. O PPRA agora virou PGR, né? É um programa agora, não é mais... você não precisa mais ficar preocupado só na parte de física, química, biológica. Agora ele abrange tudo, né? Até a parte ambiental, tá tudo ali dentro, né? Então, assim, hoje a parte de CIPA, que a gente tinha que ficar calculando, tinha que ficar preocupado para não perder o prazo, 60 dias antes. Hoje em dia tem sistemas. Hoje em dia você contratando a Lima Andrade hoje, você vai ganhar um sistema. A gente tem parcerias, né? A gente tem muita parceria de empresas, né, que estão por trás da gente, estão junto com a gente, na verdade, né? Não só empresas, como os profissionais também muito, muito bem capacitados. Então, através de um sistema, você consegue controlar sua CIPA online. Você não precisa estar
com um profissional ali do lado, com aquelas cédulas, né? Acompanhando quem vai ganhar, quem vai vencer. Não, hoje em dia é tudo pro sistema. Cara, irado. Deixa eu entender. Exatamente. Eu contratei vocês me trazem um time de alta performance e tecnologia. Exatamente. Através de um sistema que gerencia todo o processo de CIPA, eleição... Traduzindo, ainda tem transparência. Ainda tem Ali transparência tem, no via seu sistema. computador. No seu Via computador. sistema. E você que mexe. Isso, Nuvem isso. ou sistema... Nuvem. Sistema também. O cara tá- Nuvem e sistema. O cara tá nas nuvem férias sistema. dele, se ele quiser lá, e ele Se ele olhou quiser lá olhar e... como é que tá o processo celular eleitoral, dele, ele consegue no celular dele ver. Deixa eu ver quem tá ganhando aqui Tem isso. primeiro. Opa, fulano tá ganhando. Beleza. Tal. Isso aí é um nível de gerenciamento que muita empresa não tem. A gente consegue oferecer Sim. isso e de uma forma assim que, como o Edson bem explicou, faz com que o gestor da empresa tenha tudo na palma da mão. Então isso aí ganha e otimiza muito. E até financeiramente, porque você não tem aquele profissional ou aquele corpo de profissionais fazendo aquele processo eleitoral daquela empresa, O dia a dia, administrando né? aquela Dia a dia. CIPA. tudo isso Cansativo. online. E Exatamente. ali você vai ver, na nossa landing page, você vai ver outras atuações na área das NRs, né? E uma muito importante também é a NR17. A NR17 fala sobre ergonomia, né? Eu me formei em ergonomia pelo FRJ. 19 foi engenharia. 2017. Me formei na parte de ergonomista, né? Então, assim, o laudo ergonômico hoje, a forma que a gente está sentado, a forma na qual vou as me pessoas consertar. sentam Ih, ruim. na sua Tô no empresa. padrão, tô no Acabei, padrão. acabei de chutar uma bola na outra aqui. A altura da sua cadeira, onde está a sua mesa, a posição dos seus braços, a distância do seu monitor, né? A forma na qual você está usando o seu teclado, se você tem apoio, se não tem, tudo isso dentro de uma empresa engloba, né, um processo de ergonomia, e isso pode fazer com que um profissional tenha um bom desempenho ou mau desempenho. E como que hoje, assim, eu soltei essa bola aqui, assim, 100% da minha cabeça. E como que hoje eu consigo gerenciar um cara que tá no home? Porque assim, eu tô te falando por mim. Eu trabalho, home office, tô sentado lá em casa. Deixa eu tentar aqui parar aqui, que agora eu vou tomar um esporro. Não tem jeito, cara. Inclusive aqui eu acredito que os editores aqui também não estão diferentes assim, não. E quando você trabalha para você, a gente precisa de conscientização. Esse papo que a gente está tendo aqui, beleza? E a famosa dona coluna, procura academia, e aí a vida volta. Mas quando o cara está defendendo uma empresa dentro desse home office, que o controle ele já não é tão assertivo, como é que isso... Eu fico imaginando como é que isso seria. Então, vamos lá. Isso Tudo aí... mudou, né? Isso Eu aí... tenho uma ideia pra Não, isso. isso aí é conscientização. O nome é esse, conscientização. Se a pessoa tiver com uma consciência, né? Se ela entender o que aquilo ali causa de benefício ou de malefício para ela, ela vai se posturar, né? Esses dias eu escrevi uma frase, até no inventário que o Thiago e o Paulo, né? Eles fizeram inventário lá em Cuiabá semana passada. E aí eles tiraram uma foto num banner, né? Um banner bonito lá com dizer, né? E aí eu escrevi para eles lá. Você lembra o que estava escrito lá, não? Agora, assim, da frase, basicamente não, mas... Depois a gente lembra. A gente vai ter oportunidade aqui de ver aqui. Não, eu Quando vou você tá lembrar, falando, eu cara, vou consultar. Vou consultar. Eu já Vou busca aí. Cara, foi uma situação que veio assim na minha cabeça quando eu olhei aquela foto. Qualidade. Foi só sobre qualidade. A qualidade, ela ou ela existe. Vê, você consegue ver aí, Thiago? Vou ver, calma aí. A qualidade, vai falando. ela existe ou ela está presente quando o teu cliente não está te vendo. Ou seja, é você fazer o certo sem ninguém tá vendo. Né? Exatamente isso. Não com essas palavras, mas é exatamente isso. A qualidade é você fazer o certo quando ninguém tá vendo. Isso, exato. Entendeu? É exatamente isso. Porque assim, é uma das coisas mais difíceis e era aonde a gente encontrava mais acidentes do trabalho. A gente investigava acidente, né? Sim. Então, Qualidade é você fazer o certo quando realmente ninguém tá ninguém vendo. tá vendo, exatamente isso. E assim, a gente tinha muito acidente do trabalho, eu e ele que investigávamos isso, né? Quando as pessoas estavam sozinhas. Por quê? Porque o cara tinha que manusear um tambor. O Desleixava, tambor né? desleixava, o cara tirava a luva, quando não tem ninguém vendo aqui, o cara ia lá, mexia, quando via, se cortava. Como é que ele vai esconder um corte, né? Então não tem como. Então, assim, essa questão do cara de home office fazendo um trabalho administrativo é a conscientização. Não tem jeito. É a mesma coisa, eu vou deixar você dentro dessa loja aqui, você é o segurança dessa loja aqui de chocolate. Como que eu vou fazer o cara não comer chocolate?
Qual o trabalho dele? Você tem que dar É segurança. Ele não é segurança, ele tem que proteger. É a mesma coisa, essa questão é conscientização. Se o cara... E treinamento, é lógico, né? Aí vamos supor aqui, o cara vai... Que o funcionário é assim, né? É igual casamento, não todo, né? Mas ele entra te pedindo pra trabalhar, que ele quer, que ele precisa, que tal, que daqui a 2 meses já tá te pedindo um aumento. Né? Ou ele já tá reclamando. Pô, isso aqui Eu entendi não tá legal, o casamento. não. Pô, isso aqui... Não necessariamente nessa ordem, nesse tempo, né? Mas é basicamente isso. Então, assim, se o cara entender que aquilo ali é benéfico pra ele, né? Se você conseguir conscientizar ele que aquilo é importante pra ele, ele vai fazer o certo. Ele vai se ajustar, né? E ele vai ter a postura mesmo ele trabalhando dentro de casa. E aí, o que a gente, infelizmente, tem que fazer? Lista de treinamento. Né? Porque, infelizmente, judicialmente, esse profissional, não são todos, tá? Mas existem profissionais que eles têm essa mentalidade, né? Pô, eu vou trabalhar um pouquinho ali, vou tirar foto das coisas que eu vi errado, para que daqui a pouco eu bote na justiça e ganhe alguma coisa. Né? E ele quer viver disso. Existem esses maus funcionários, como existem, acho que em todas as profissões. Então você treina o cara, qualifica o cara, exemplifica o cara, faz tudo que ele... mostra tudo que ele tem que fazer, os malefícios, os benefícios, lista de treinamento. Pronto. Claro que você não vai ficar só nisso. Você vai ficar conscientizando, informando, fazendo todo o processo. Porque realmente, como você falou, que ele é uma entenda. Pessoa que ele não está nos seus olhos. Não está nos teus olhos. É difícil. É difícil você administrar. Eu queria contar uma coisa interessante sobre o que ele está falando. Baseado nisso, nós temos vídeos, como é que se fala? Vídeos que prevenem... De prevenção, vídeos né? de prevenções, de prevenções para... prevenção. Isso, baseado na necessidade do cliente, a gente monta um vídeo de prevenção. Qual a camisa que você tem que ir, você não pode ir de piercing, aqui você não pode ficar, aqui não pode fumar, não pode isso, não pode aquilo. Com tudo isso, e você ainda ouve o cliente dizer, fulano está dormindo aqui, pode dispensar que eu não quero mais. Fulano foi beber água, tem meia hora e não voltou mais. Aí vê na câmera, aí me manda filmagem da pessoa em pé olhando as pessoas trabalharem. Eu falei assim, essa aqui já não quero mais. Então, é o que ele disse. É 100% o que ele falou, conscientização. Você pode pegar o cara de home office, toda sexta-feira você vem aqui no escritório, você é home office, vai ter um briefing de ergonomia, vai ter um briefing do trabalho. E se o cara chegar em casa e ele não quiser fazer nada disso, como que você vai cercear isso aí? Como que você vai controlar isso? Não tem como. Por mais que a gente faça... A maior causa assim, de eventos, de acidentes ou de algum imprevisto, né, dentro do trabalho como um todo, ela é comportamental. Então, assim, a gente tem que atuar em cima do comportamento. Porque se a gente não atuar em cima do comportamento, a gente não consegue brifar e realmente impedir que alguma coisa pior aconteça. Aquele funcionário que às vezes está performando mal, às vezes ele está realmente conversando bastante, às vezes ele não está atento às orientações do encarregado. Então, ou seja, os encarregados que são do nosso cliente, eles têm total canal aberto de conversa com a gente para poder falar, sinalizar as situações, tanto para melhoria quanto para questões positivas, né? Então, ou seja, se a pessoa realmente ali não estiver performando bem, eles conseguem, né? A gente se coloca à disposição do cliente a todo momento. A gente tem contatos assim diários com eles, independente da cidade. Então, como ele comentou, a gente chegou a ter e temos trabalhos em 15 cidades simultâneos. Então, nós temos os contatos com os encarregados de todas as cidades. Onde qualquer situação que aconteça, ele consegue entrar em contato com a gente para a gente poder ter a tomada de decisão imediata, entendeu? Para poder ou fazer a orientação ou fazer a reposição. Isso, em muitos casos, nem exame médico é suficiente. Já teve um caso que a pessoa foi no médico, de 7 horas da manhã, 9 horas estava trabalhando, e quando deu umas 10 horas, a garota caiu no serviço. Quando foi ver... Passou mal. Eu mesmo levei ela para o hospital, quando foi ver era anemia profunda, ela não se alimentava direito. Ou seja, o médico fez ali a consultoria dela, perguntou, clinicou, está se sentindo bem, sente alguma... Não sinto nada, 100%. Blá, blá. Começou a trabalhar no que o corpo exigiu, a energia ela não tinha. Foi embora. Ela caiu. Então, não importa os procedimentos, a pessoa ela tem que ser sincera consigo mesma para que ela possa produzir, né, um bom resultado para si próprio, né? Eu acho que vai para tudo, vai para a empresa, vai para a pessoa física. Exato. Estou contando um exemplo que com certeza não é falha médica, porque o próprio médico disse que ela tinha anemia profunda depois de um exame aprofundado, depois do quadro clínico, que ela não precisou falar, que eu que tive que levá-la,
né? Mais o exame de sangue lá aprofundado, que leva umas 2 horas mais ou menos. É diferente do ASO, né? Eles podem explicar melhor a questão dessa área de segurança, que eu não sei exatamente o que faz o ASO, é anamnese, o que é. Também. Né? E tem a ver com a segurança do trabalho. Muitas vezes você tem algum acidente, o cara caiu, se machucou, mas vai ver o que ele fez. E foi bom, ele nem dormiu. É. Tinha gente que chegava assim para trabalhar, que a pessoa ia para balada, como é que ele vai trabalhar? Não, você volta, não tem condição. Foi bom já eu ter comentado Tem isso. Nós, né, como gestores, a gente tem total responsabilidade, óbvio, pelos funcionários que nós contratamos e colocamos no cliente. Então, quando acontece alguma situação, a gente, né, nós aqui, né, damos total suporte. Agora em Cuiabá, né, nós retornamos, né, tivemos um inventário lá, tivemos uma funcionária, né, nossa que passou mal, né, ela ficou um pouquinho nervosa com a mão dela, que apresentou um cisto, né, na hora que ela estava movimentando as caixas. E aí esse cisto ficou mais evidente, né? No primeiro momento o pessoal pensou que ela tinha torcido o pulso, e aí quando nós fomos ver, vimos que era uma situação um pouquinho ali, não era tão crítica como uma torção de pulso, mesmo assim levamos ela ao médico, chegou lá, foi medicada, o médico viu, e aí foi quando entra essa questão que o Joel comentou. Ela não havia dito, né, que ela já tinha esse movimentos repetidos que ela faz. Né? O nome dessa doença. Exatamente. E ela não tinha dito, né? E aí, quando aconteceu essa situação, ficou evidente pra gente. Então, nós precisamos ter que levar ela, levamos ela, ficamos lá, um funcionário ficou lá, deu total suporte, enquanto a gente estava fazendo a gestão no cliente, para não deixar a operação também, né, cair de produtividade. Então, essa questão aí não foi falado por ela, mas automaticamente a gente conseguiu atuar e dar total suporte. Isso a gente faz independente do que aconteça com os funcionários nossos que estão dentro do cliente. Em loco, né? Suporte, né? Sim, sim. A gente fala de coisa boa, mas a gente passa por esses percalços. Não é só flores, tem os espinhos. É o que a mídia não mostra, né? Igual o casamento. Eu sempre falo no casamento. O casamento. A Globo não mostra, né? Fala, galera, o assunto aqui tá bem legal, a gente está se aprofundando na parte de terceirização de serviços junto com a Lima Andrade, é óbvio que eu li, né? Tem que deixar isso daí bem claro. A gente ainda vai conhecer um pouquinho mais a fundo a história de cada um, né? É importante a gente entender esse processo de de quem é o CPF por trás do CNPJ. Acho que falei certo, né? De quem é o CPF por trás do CNPJ. Sim. E às vezes a gente se enrola. E a gente também vai dar uma olhada dentro da plataforma para poder tirar dúvida de como que você consegue entrar em contato dentro da plataforma Nós Tem com a Lima Andrade. Óbvio que eu li mais uma vez, né, galera? Fala, Thiago, é importante a gente conhecer, cara, a história do CPF por trás do CNPJ. Porque a gente conheceu a história do CNPJ, né? Esse casamento corporativo, esse triângulo, né, de casamento, né, para não falar outras palavras. Trisal não. Agora a gente quer conhecer cada um de vocês, quem é o Thiago Vitorino, não precisa falar o clube que torce, pode pular essa parte. Sem necessidade, cara. Sem necessidade. Nada perfeito, né? Usamos meu clube. Paga esse mico aqui, né? Tem problema. Bom, eu particularmente comecei, como a maioria, né, trabalhando dentro de carteira assinada, né? Comecei como prestador de serviço de uma empresa que trabalhava para a Varig, né? A SATA, né? Serviço Auxiliar de Transporte Aéreo. E fazíamos o trabalho ali de olhar, verificar, ver se as pessoas realmente estavam ali entrando adequadamente, né? Fazer todo o processo de segurança da aeronave, muito pós o que aconteceu ali no 11 de setembro, né? Sim. Então era um trabalho que eu me lembro com muito orgulho. Hoje em dia eu tenho amigos ainda que a gente até hoje se fala, né? Que seguiram por outros caminhos, mas a gente sempre se fala. Então foi uma experiência bem legal. Sendo que nesse processo, né? Eu acabei fazendo também um curso para técnico de segurança do trabalho. Isso lá em 2007. E, né? Já estava há anos trabalhando, né? Na SATA. Fiz esse trabalho de carteira de curso, né? De técnico de segurança do trabalho. E logo depois já queria entrar como estagiário, né? E as empresas, né? Fazer a segurança do trabalho em si. E as coisas, assim, são bem interessantes, o mundo dá voltas, né? Porque logo no meu primeiro estágio, era um estágio de manutenção de energia elétrica, né? Isso dentro do próprio aeroporto. E fiquei muito feliz. Até então era comissionado, era bem tranquilo. E logo que eu comecei, logo na primeira semana, já naquele ímpeto de questionar as coisas e defender, né, o pessoal que trabalhava em condições não muito adequadas de trabalho, uma reunião que era uma CIPA, né, uma CIPAT,
teve uma palestra de insalubridade e periculosidade e eu fui lutar pelos funcionários, perguntar por que eles não recebiam insalubridade ou periculosidade. Qual foi? Uma briguinha pequena. Uma briguinha pequena. O que aconteceu? Corta esse garoto. Alguém teve que ser desligado, né? Uma semana de estágio, eu fiquei assim, muito triste. Aprendi a lição, mas de certa forma, não a ponto de não lutar mais pelos objetivos, né? E logo depois eu consegui arrumar um outro estágio numa empresa de petróleo muito boa, muito grande. Antiga ESSO, brasileira de petróleo, que passou depois a ser chamada como Cosan e depois como Move. Meu estagiário. Onde eu conheci, né, inicialmente nessa oportunidade também como estagiário de segurança do trabalho, tive a oportunidade de conhecer esse rapaz aí, onde a gente conseguiu trilhar um bom caminho profissional, né, e dali a gente veio crescendo, né, trabalhando na área de segurança do trabalho, mas eu sempre tive essa vontade de empreender, de ter um negócio próprio. Legal. Né? E dentro desse meio ainda, trabalhando na Cosan, eu consegui ter alguns negócios próprios, né? Fora, né, da Cosan, fora da empresa. Entrei também muito tempo atrás, onde eu te conheci, né? Dentro do multinível também. Foi legal ali, uma oportunidade que acendeu muito essa vontade de empreender. Uma escola, né? Uma escola que depois dali eu acabei tendo outros negócios também físicos, né? Tive Lava Jato, né, também. Tive um outro empreendimento também muito bom também na área, né, de vendas. E essa sempre foi uma vontade latente, né? Uma coisa que eu sempre gostei de empreender. E não somente trabalhar, né, para alguém. E dar oportunidade para pessoas. Né? Foi daí que a gente teve essa oportunidade de poder juntar os nossos esforços e as nossas vontades. E nesse meio tempo, hoje a gente está nessa empresa, né, fazendo esse trabalho tão grande e grandioso, ajudando pessoas, dando oportunidades, buscando mais oportunidades, né, no meio aí, né, do mercado, que é um mercado bem agressivo. Mas o principal, o que mais me deixa feliz, e para finalizar, assim, foi um resumo bem breve aqui, né, sobre como chegamos aqui e por onde eu passei, é que toda pessoa merece oportunidade. Todo profissional merece uma oportunidade. A gente tem hoje uma massa muito grande de pessoas que não têm oportunidade de se reinserir no mercado de trabalho. E hoje eu faço parte de uma empresa, nós aqui como sócios, onde nós temos a oportunidade de dar, né, essa oportunidade para essas pessoas, fazer essas pessoas se reinserirem no mercado de trabalho. Eu fico muito feliz quando a gente está nas cidades, a gente vê pessoas agradecendo a gente pela oportunidade que a gente está dando. Verdade. Seja por ela estar fazendo aquele freelancer, ou seja por ela estar hoje trabalhando no quadro fixo da empresa. Legal. Isso não tem preço. Para mim, hoje é o que me move, né? É hoje que me faz ter ímpeto de trabalhar, é claro, né? Por trás do CPF, como você fala, né? Tem toda aquela questão familiar. Sim. Hoje a minha família é minha base para isso, é claro, né? Minha esposa, meus filhos. Mas é claro que a gente ter a oportunidade de ajudar pessoas move a gente. Esse é o meu mantra que eu vou seguir sempre. Cara, perfeito, legal. Cara, perfeito. É muito interessante, né? Antes de dar aí já a palavra ao Edson e ao Joel, que a gente está falando aqui com um pequeno gigante do mercado, né? A gente às vezes tem a ilusão de o que faz a economia do Brasil são gigantes também, não desmerecendo, e a gente olha como alvo a ser alcançado. Mas, cara, quem faz a coisa acontecer é isso daqui, ó. É o dia a dia, são os pequenos gigantes. São as pequenas empresas são os pequenos CPF que estão atrás do CNPJ. E agora a gente vai conhecer também um pouquinho, né? Então a gente pode chamar assim de CEO, pelo posicionamento que eu tô vendo, né? A gente tem CEO, um CFO, de repente um CMO. A gente também, apesar de ser pequeno, ser um pequeno gigante, a gente também sabe falar bonito, né? Exatamente, cara. Então, vamos lá, né? Complementando um pouquinho o que o Thiago falou, dá uma satisfação muito, muito boa assim pra gente quando a gente sai de uma cidade e tu entra no teu Instagram e tá lá, né? Pô, te agradeço pela essa oportunidade. Olha, vocês foram 10. Poxa, eu nunca vi uma empresa assim. Vocês dão atenção pra todo mundo. Vocês, pô, ficam com a gente ali. Não tem aquele negócio de uma sala separada. A gente tá sempre junto. Pô, maravilhoso. Então isso é o que o Thiago falou. Realmente é o que faz a gente ficar imparável, né? É o que faz a gente tentar... Todas as vezes que a gente sai de casa para fazer uma coisa, fazer o melhor, né? Independente do que for, da cidade que a gente vai, né? Se é para contratar, como agora, né? Tem uma possibilidade de ser 20 pessoas, né? Numa cidade próxima aqui, como 20, 80 lá na Bahia, ou sei lá, 50 em Pernambuco, ou 150 aqui no Rio de Janeiro, a gente sai sim para fazer o melhor.
né? E sempre com a nossa postura, né? A gente... Não vou falar que a gente veio, nós estamos ainda embaixo, né? Então a gente tem essa essência, né? De onde a gente veio, né? De como que as pessoas são tratadas, né? Então a gente já passou por isso e a gente não quer fazer isso, a gente faz diferente, né? Então, o mesmo nível de conversa que a gente tem de conhecimento, né? De tratamento com o gerente, né? Com a supervisão, né? Da empresa na qual a gente presta serviço, a gente tem com o funcionário. Né? Por que eu ia tratar diferente? Né? Qual seria o motivo? Né? O que tem de diferente? De repente é o que o Thiago falou. É a oportunidade. Né? O que faltava pra gente? A oportunidade. Né? O que cederam pra gente? A oportunidade. Aquela oportunidade que foi dada pra gente, até hoje a gente tira fruto dela. Né? E eu acho que dos dois lados tiram frutos, né? Que a gente presta um bom serviço, né? E a gente quer também o quê? Ser reconhecido, né? Então isso acho que foi o casamento ali para que a gente realmente, sendo bem sincero, né? Ter o sucesso que a gente está tendo hoje, né? E assim, falando um pouquinho do Edson, né? Edson, Jardim América ali. Jardim América. Quem não conhece Carioca Raiz, né? Jardim América pro Brasil, né, João? Não quero ir lá. Da onde, Thiago? Ilha do Governador. Ilha do Governador com muito orgulho. Thiago tá sem lua, mas tá feliz. Tá sem lua, mas tá feliz. Lá, mas estou feliz. Tá. Vamos lá, prefeitura. Vamos ajudar o Thiago aí. É no Essa Ilha do DD, Governador. Nossa, não voar. Light lá tá complicado. Não, mas esse aí é o Rio de Janeiro todo, né? Se não tem luz, Jardim sem América água. também é assim. Você muda pra Niterói, É rapaz. só Jardim que só tem mato, né? Mas tudo bem. Eu tava num episódio aqui na atrás, verdade. com o pessoal da Pod Studio tava falando, cara, eu morei na Baixada Fluminense e Nova Iguaçu, cara. Meu irmão, se você chove lá tem muita água e quando faz sol você não tem água. Derrete. Verdade, isso é verdade. Então aqui o carioca, ele sabe se virar. Se vira. Mas então vamos lá, né? Eu fiz muita coisa já, muita coisa na minha vida. Trabalhei muito, passei por muitas empresas. Eu acho que uma coisa engraçada que praticamente todas as empresas que eu passei, eu fui a liderança. Né? Eu era convidado a ser líder, né? Não foi diferente na Cosan. Lá eu entrei como um terceiro, era uma empresa PM Luz que trabalhava. Depois de 3 meses entrei para a Cosan, já fui com esse propósito já. E depois de um tempo eu estava como analista, né? Tomando conta de 13 segurança do trabalho. E foi assim em todas as empresas que eu fui passando. Não sei se por causa da postura, da forma firme de falar, do posicionamento, não sei, mas as coisas aconteciam. E a primeira empresa que eu trabalhei foi como estagiário também, como Thiago. Eu fiz faculdade logo cedo, então eu fui ser estagiário na parte de administrativa numa empresa lá no centro. Eu não me lembro muito bem o que eu fazia, não, porque tem muito tempo, tá? Mas tinha uma parte Você não comprava café, não? de documentação. Estagiário. Alguma coisa de viagem de documento, né? Viagem de documento que a gente tinha que fazer, né? Mas eu sempre tive uma veia voltada para a parte de empreender. Eu sempre gostei muito dessa parte de ter empresa, né? De trabalhar para você mesmo, né? Isso aí. De dar oportunidade, de capacitar, né? E eu tive 2 outros negócios, né? Eu tive na época do Isso Filme, quando o Isso Filme saiu, né? Foi um boom aquilo ali, né? Então eu tive um sócio também na parte de Isso Filme. A gente instalava Isso Filme não só em carro, mas em residências também. Tive também uma distribuidora de bebidas, né? Esse camarada aqui. Eu já tinha até esquecido. Tivemos uma distribuidora. Já existe até hoje. A gente, Já é. A gente passou, Joel, Alex e Edson. a gente passou o ponto porque a gente tinha que dar mais atenção à nossa empresa, né? Sim. Então a gente não conseguia se dividir, porque era só eu e ele, né? Tinha um outro colega também. Era só nós E a gente dois, falou, cara, ou a gente foca, ou a gente vai ficar desfocado. Né? Se a gente não focar e quiser abraçar o mundo aqui com essas duas, agora não dá. De repente, lá pra frente, a gente pode até voltar a fazer isso, mas agora não dá. Vamos focar aqui para que a gente tenha sucesso nessa aqui. Depois a gente avança para outra. Mas tocar as duas agora não é um bom negócio. E aí a gente teve que se desfazer de uma. E eu acho que a gente se desfez da certa, né? Porque a Lima Andrade está indo muito bem. Mas deixa eu voltar um pouquinho lá, né? Eu fiz administração de empresa, técnico em administração. Depois eu fiz técnico de segurança do trabalho, que foi um pós-médio, né?
Depois eu fiz uma faculdade de administração de empresa. Depois eu fiz uma pós em que é SMS, né, que é qualidade, segurança, meio ambiente, né? Algo ligado à parte de segurança. Eu gostei tanto que eu fui muito nessa área aí. Depois eu fiz uma pós de ergonomia, né? Eu queria conhecer um pouco dessa questão de postura, ajudar um pouco mais na empresa, né? Nas pessoas que viviam se queixando de dores, Sim. e não sabia de onde vinham aquelas dores. Então acho que foi legal, foi tá sendo um aprendizado que você... Sou ergonomista por resto da vida, me formei. E por último fiz a engenharia de produção. O destaque que eu tenho de empresa, eu trabalhei em muitas empresas, trabalhei em farmácia de manipulação, né? Fiquei um tempo lá fazendo serviço. Trabalhei na Telemar durante um bom tempo também, fui a liderança também. Mas na Cosan eu acho que foi um trabalho onde eu me encontrei mais, né? Eu tinha um sonho quando eu era moleque. O meu sonho era... Eu via as pessoas na rua soltando pipa, assim, né? Com a pipa, esse cara é apaixonado por pipa. E aí eu ficava olhando e falava pipa? assim, pô, cara, o meu sonho é esse aí, cara. É ficar na rua, Soltando botar pipa. um chinelo, né? Ir pra rua soltar pipa uma segunda-feira e o cara falar assim, tu não faz nada não? Eu falo, eu tô de férias. Então assim, eu tinha um sonho de tirar férias, né? Tirar férias era uma coisa assim mágica pra mim. O cara, tu tá recebendo, você trabalha, só que você tá em casa, né? E todas as férias que eu tirei na minha vida foram de um mês. Todas foram de um mês. Eu nunca negociei férias. Ou de repente alguém chegava pra você, tá fazendo o quê, irmão? Eu sou empresário. Tô de férias. Eu achava aquilo mágico, né? Então eu consegui fazer isso na Cosan, foi a empresa, porque as outras empresas que eu trabalhava, eu nunca chegava a um ano, porque as empresas, elas trocavam, né, de empresa, né? Na Telemar tem muita terceirizada também. Sim. Só que quando eles vão chegar em um ano, para não pagar férias, eles saem e outra empresa entra. Ficava assim, né? Então eu nunca conseguia tirar danada das férias, né? E eu consegui lá e foi um aprendizado para mim. Eu entrei na parte de segurança do trabalho. Era só eu como técnico de segurança do trabalho, né? E aquela empresa imensa, né? Lá na Ilha do Governador, na Ribeira. E eu tomava conta de aproximadamente umas 600 pessoas, mais ou menos, né? Tomar conta que eu digo é que você é técnico de segurança e as pessoas veem você ali como um cara que não vai deixar ninguém se machucar. Mas não é assim, né? Cada um tem que ter a sua consciência do que tá fazendo. Você vai fazendo serviço à altura, você tem que ter o quê? Um cinto. Você tem que ter um treinamento. Você tem que estar ancorado para que você possa fazer. Você vai manusear um tambor, você tem que ter sua luva. O técnico de segurança, ele tá ali para te dar as informações importantes que você precisa ter para que você não venha se machucar. Mas ele não vai te salvar ou não vai conseguir te livrar de um acidente se você não tiver a consciência de você, tipo um motorista. Você vai Sempre dirigir. no preventivo, se você né? não colocar o seu cinto, e se você bater com o carro, você vai se machucar. Então, assim, ali foi um aprendizado muito bom para mim. Fiquei ali durante uns 10 anos. Depois de uns 3 ou 4 anos, eu assumi uma outra função lá dentro, né? Fui ser assistente do bombeamento, né? Um outro segmento lá que tem os tanques, né? de óleo. Depois voltei para a segurança do trabalho e aí fui tomar conta de uma galera aí, inclusive o Thiago fortaleceu muito o time lá, um cara muito capacitado, e o time só foi ficando cada vez mais forte até que eu tive que sair de lá, né? Porque surgiu uma oportunidade na verdade teve uma joint venture, né? Sim. A Shell, a Cosan, a ESP Brasileira de Petróleo, ela não existe mais aqui no Brasil, né? Ela saiu, os ativos dela foram vendidos, né? Ela só tem lá fora agora. E a ESP ficou sem ter onde vender o seu óleo, né? Que é o óleo da Mobil. Então ela criou umas lojas Zip rápidas, né? Começando lá por São Paulo, interior de São Paulo. E eles acharam que eu era o cara para dar seguimento a esse processo. A um dos braços, né? Sim. Lá tinha o engenheiro, tem a parte de segurança. Então eles criaram isso e eu fui para lá. E as oportunidades vão acontecendo, né? Um sai, o outro entra. O Thiago assumiu lá a responsabilidade da parte de segurança. E de lá eu fui fazer um outro segmento até eu chegar e abrir a minha própria empresa. Mas eu acho que esse é um pouquinho do Edson aí. Sou casado, tenho 2 filhas pequenininhas, Júlia e Alice, um beijo para as duas. Acho que é isso. Chegou a minha vez, né? Vascaíno. Vascaíno, mas Com muito orgulho. Concurseiro, né? Falar em concurseiro. Assim, como todos aqui, né? Já trabalhando em diversas
diversas atividades, diversos ramos. Eu também não vou me alongar muito, não vou falar sobre vários ramos que eu trabalhei, que eu já rodei em várias empresas. Eu vou partir do ponto em que eu comecei a entrar nessa área empresarial. Claro, cheguei a ser boy um tempo, né? Mas muito pouco tempo, acho que não chegou nem um ano. Como eu falei do café, eu comprava muito café, que eu era boy, né? Entregava documentos, né? Perguntou se eu vendia café, não entendi. Não, quando você disse que era estagiário, você disse, não me lembrava do que eu fazia com Calma aí, mas eu estagiário. lembro. Café e documento. Exatamente. Tá bom. Exatamente. Aí tá bom. foi o que veio na minha cabeça. Eu falei, se você comprava café. Não que eu comprava café quando era estagiário, mas eu entregava papel também quando era estagiário. Um trainee, né? Um estagiário certo. trainee. Estagiário sofria bastante. Hoje em dia tem até, eu acho que o estatuto de estagiário, se eu não me engano, existe legislação, e não tinha na minha época. A gente trabalhava 8 horas por dia, não tinha férias, não tinha 13º, não tinha nada. A gente era um funcionário estagiário. Sim, eu não sei nem se mais existe essa barato, né? palavra. Era o que todo mundo falava. A gente sofreu bastante. Mas meu primeiro contato empresarial foi quando eu comecei com boy. Aí eu entregava proposta, entregava isso, entregava aquilo e ia nos escritórios, né, levar as propostas de seguro. Entregava a proposta de seguro. Aí eu falei, poxa, vou ter que fazer alguma coisa, mas eu não vou fazer nada na área de... Eu não tinha faculdade. Não vou fazer nada na área de seguros, porque eu não sei se... Naquela época também não existia faculdade de seguros, não tem de corretor, né? Existe faculdade de corretor? Acho que não tem. Eu acho que não tem. Não Tem uma tem. certificação, Uma cara. certificação, mas acho que não é uma faculdade. Não é uma Uma faculdade. graduação, não. Não é porque tem um curso técnico de corretagem imobiliária, né? Isso é... Eu tenho uma um certificação, CREF. assim, eu sou um pouco leigo, mas eu sei que É. tem uma certificação, tem até registro e tudo, mas não lembro se tem uma graduação em si. Não tem. Aí eu falei, vou fazer na área de escritório, mas não vou fazer administração, porque eu achei a administração muito genérico, né? Eu não entendia muito. Eu vou fazer na área contábil, que é uma área assim que tem um pouquinho ali de cálculo, vai me interessar mais. Aí eu parti para essa área. Foi aí que eu trabalhei aqui perto, aqui na Rua das Palmeiras, aqui no Museu do Índio. Eu fui estagiário lá. Trabalhando. Foi o meu primeiro contato com processos, meu primeiro contato com empresas, com pagamento. Eu trabalhava na seção contábil financeira. Então eu fazia pagamentos e montava os processos de prestações de conta. Sim. Trabalhar com prestação de conta. Então havia toda aquela estrutura ali e Fechamento final de mês, DRE, aqueles números que ninguém quer. sempre balancete. tem. Só que eram balancetes públicos, né? A gente tinha que imprimir lá uns 7 balanços, né? É um pouco diferente da contabilidade privada, né? É bem diferente, né? Tem até uma legislação separada. Então eu imprimia aquele monte de balanço, montava balancete, ainda fazia um boletim financeiro e ainda cuidava da Receita Própria, que era um programa separado do Sistema Federal. Isso tem um CEAF, né? Sistema Federal. E tinha um outro programinha ainda, que era a Receita Própria, que ainda me dava mais trabalho ainda. E eu cuidava daquelas coisas todas, né? Comecei ali ajudando, montando, vendo como é que faz pagamento, como é que faz isso, como é que recolhe os tributos. E aí eu comecei a ver. Só que as empresas eram todas terceirizadas. E como eu comecei aquele contato com contabilidade pública, a única forma de eu dar continuidade era fazendo um concurso público. Por isso que ainda até hoje eu tenho um pouco desse viés. Né? Um pouco desse viés. Mas eu já tinha a pretensão de montar uma empresa de terceirização. Já tinha essa pretensão. Entendeu? Porque eu fui terceirizado, eu fui estagiário, aí depois de 2 anos não podia ficar mais, aí o diretor me contratou, foi até uma empresa lá de BH, né? Na época não me lembro o nome. Isso foi em 2003, aqui na Rua das Palmeiras, aqui perto de nós mesmo, né? E dali para cá eu comecei a ingressar nessa área contábil. Aí trabalhei em empresas privadas, tive meu escritório, aí depois eu fiz esse concurso federal no qual eu trabalhei com o Edson, onde conheci o Edson, né? E a partir dali é que a gente começou a dar segmento nessa questão da empresa. Mas eu vim desse segmento mesmo, de escritório, de órgão público, né? Aí cursei ciências contábeis. Aí, como eu disse, da monografia, minha primeira monografia foi parceria público-privada, que já tinha esse viés, né? Era PPP, essa é a minha monografia. Que já tem esse viés do terceiro tá ali ajudando o órgão público. Ele está dividindo, viabilizando, porque o que acontecia antigamente, em fatos históricos que eu pesquisei na época, o governo ele começava uma obra, mas às vezes não tinha mais orçamento para terminar. Geralmente era ponte, calçamento, essas coisas que demoravam muito.
Então, tendo a parceria, ele podia vender uma concessão de 30 anos para o cara. Aí o terceiro ia lá, fazia e ficava cobrando ali um pedágio durante 30, 40 anos, no qual ele se reembolsaria do dinheiro investido. Entendeu? Então eu comecei a falar disso, já, dessa terceirização. Aí passou-se alguns anos, fiz uma pós de auditoria e controladoria, né? Aí fiz uma monografia também voltada para essa área de terceirização. E depois eu fiz uma outra pós de gestão empresarial, gestão contábil, empresarial e tributária. Tudo voltado para essa área mesmo. Então eu já estava me direcionando para essa área, só que eu não imaginava o que eu ia fazer, como que eu ia fazer. Como que usar isso, né? Exatamente, porque eu não tinha assim, capital para começar. Para ter uma empresa, tem que ter como bancar isso. Não tem como você empreender uma terceirização sem você se financiar. Entendeu? Não tem como. O terceiro, o seu parceiro, ele não vai te bancar para você trabalhar. Você que vai ter que se bancar e trabalhar para depois receber. Entendeu? Então já era um negócio bem mais difícil. E Lima Andrade foi esse casamento perfeito, né? Foi esse casamento perfeito, que eu também não imaginava que a gente fosse conseguir galgar dessa forma. Porque, como eu disse no início do podcast, era licitações, era o viés, era licitações. Veio o CEO e pivotou para o privado, né? Não sei o que aconteceu, exatamente, foi aquela questão da bomba, né? Virou uma bomba, você faz uma equação lá, tipo Einstein, e o cara vai e faz uma bomba, entendeu? Virou uma bomba, mas existe ali a ciência, né? Eu fiz a ciência, mas eu não fiz a bomba aconteceu aí. E ainda bem que aconteceu, Mesmo que aconteceu a bomba, você desarmou ali junto com a gente. Nós desarmamos ela, fizemos o negócio acontecer. Para mim, que sou contador, né, eu vi o crescimento da empresa, não que a gente seja grande, como é que eu posso explicar? A empresa nasce zerada. Zero, não tem nada. Você faz ela, não tem R$1. E ela vai criando vida ou não. Ela pode... Trabalhando com caixa próprio, né? Mas você pode ter 2, 3 serviços, daqui a um ano você fecha. Sim. Você não consegue sobreviver. Sufoca, né? Aquela semente, sufoca, acaba. Ou então você vai, tem um serviço, ou daqui a pouco estoura uma bomba. Você vai ou você fica? Essa é a questão. Foi daí que a gente abraçou, né? Depois que estourou essa bomba, não vamos abandonar a equação, né? Não vamos abandonar a equação. Caímos dentro e conseguimos, né, lograr alguma coisa com isso. Tem aquela frase de Instagram, né, que o pessoal fala que a sorte é o encontro da capacitação com a oportunidade. Eu acredito que agora eu aprendi que, além de tudo, tem que ter muita raça. Tem que ter vontade. Porque se você pode até ter a preparação, se não tiver raça para pagar o preço de abandonar um carnaval, um contrato isso aí imediato. A gente pode falar que, graças a Deus, é algo que não falta pra gente. É vontade mesmo de fazer o negócio acontecer. Até falando disso que o João comentou sobre a questão da especialização dele, né? A nível de gestão, né? O Joel hoje ele é responsável pela parte financeira e contábil da empresa, né? Então, assim, toda essa parte financeira, contábil, especialização que ele tem, ele toca isso e toca muito bem. Nós ficamos na parte de gestão operacional, administrativa, então, ou seja, também a parte comercial, né? Que a gente também consegue dar aí os avanços, né? E a gente se divide dessa forma, justamente porque somos em 3 e a gente precisa realmente cada um atuar do seu lado, né? Para a gente poder ter aí os avanços, né? Que a gente pretende aí, né? Dentro do negócio. Então, galera, a plataforma em si, ela é um marketplace bem parecido com o vizinho, né? Que eu não vou ficar falando nada de Mercado Livre, porque também não pode, né? Mas você é bem intuitivo. Você coloca aqui, por exemplo, você é um cliente e está procurando alguma coisa da Lima Andrade. Aí vamos imaginar que você queira a empresa. Você sabe o nome da empresa, eu quero saber se a empresa está cadastrada dentro da plataforma. Vou jogar lá Lima. Não lembro do nome todo. Lima Andrade. Quero colocar só o Lima para ver se eu consigo achar. E aí, automaticamente, você já consegue achar alguns anúncios referente à empresa e você consegue também achar a empresa. Deixa eu olhar para cá para o computador que fica melhor, né? Enquanto vocês olham para lá. Tudo isso porque você cadastrou, né? Exatamente isso. Como que funciona? O cliente, independente se ele quer ser um prestador de serviço
ou se ele quer um prestador de serviço, ele precisa se cadastrar. E aí, quando ele se cadastra dentro da plataforma, ele tem a opção de anunciar. É bem parecido com o mercado vizinho que tem ali, para não dizer o nome da empresa. Sabemos. Mas quem você acha? O seu cliente ou a empresa que está dentro do site ou acha? Nós tem. Nós tem. Não entendi a pergunta. Tipo, o cara vai fazer uma busca no Google. Aí ele procura terceirização de mão de obra ou prestação de facility. Vai aparecer Nós Tem ou vai aparecer Limandrade? Boa pergunta. Tanto vai aparecer Nós Tem, quanto vai aparecer a Limandrade, quanto vai aparecer as outras empresas que estiverem ranqueadas. Sim. Porque nesse processo de busca dentro do Google, ele tem um negócio chamado SEO. Então, esse SEO são as palavras-chave que conseguem randomificar lá dentro das buscas do Google. Então, se você joga lá dentro do Google, hoje a gente ainda está em processo de implantação, de cadastro, então a gente está aumentando essa capilaridade nesse primeiro momento. Mas daqui a um tempo, se você jogar Limandrade, além de aparecer vocês, também vai aparecer a Nós Tem, porque vocês estão cadastrados dentro da Nós Tem. E como a gente vai ter um nível bem grande, né, de acesso e de audiência, é natural que o motor de busca já faça essa associação sozinho. E não é só a gente, não. O Instagram assim? também. Ah, como assim? O Instagram... Instagram de vocês. Por exemplo, vocês jogam lá dentro do Google. Limandrade, o que aparece? O Instagram também aparece. O Facebook também vai aparecer. Então, todo lugar que tiver vinculado, o nome de vocês vai estar aparecendo. E aí, dentro disso, Nós Tem também vai poder ranquear vocês. A pessoa vai dentro do Nós Tem procurar o que ela precisa. Isso. Aí já tem o cara que, de vez que ele ir pelo Google, ele já sabe da existência do Nós Tem, ele não vai, cara, vou perder no Google, tempo de... Eu vou direto do Nós Tem, porque ele já tem a segurança, a credibilidade. E a pessoa se cadastra aqui. A pessoa se cadastra aqui. Tipo assim, eu me cadastrei na Nós Tem e eu quero esse auxiliar de administrativo. Procurar a função. Eu quero contratar ele pela sua plataforma, mas através da Limandrade, entendeu? É como se você fosse uma empresa. Igual você faz no mercado. Vamos fazer na prática aqui, ó. Então, qual é o serviço que você procura? Eu quero contratar agora. Eu quero contratar auxiliar de serviços gerais. É igual aquele programa, quem sabe faz ao vivo. Eu estou me cadastrado na sua plataforma e meu cartão de crédito está aqui também cadastrado. E eu quero contratar esse cara aqui da Limandrade, mas na sua plataforma. A princípio, como que funciona esse processo? Tem como fazer isso? Deixa eu te explicar como é que funciona esse processo. O cliente ele vai agendar uma reunião com você e você que vai definir qual é o processo que você vai ter ali de contratação junto a ele. Eu vou dar um orçamento. A gente ainda não coloca um gateway de pagamento onde o cara paga diretamente a mim. Também nem pode. Terceirizar. Nesse primeiro momento não, porque a gente está focando apenas nessa questão de audiência. Ele não te paga. Isso aí. O processo de pagamento, o processo de contrato já é diretamente com o Marketplace. Com o Marketplace, ó, essa parte aí quase. As empresas para se cadastrar, elas se cadastram gratuitamente nesse site. O processo aí está 100% gratuito. A grande diferença é que quem entra como convidado, né? Se você já recebeu alguma mensagem, dê muito valor. Você já ganha esse selinho aqui de verificado. Qualificado. Nesse primeiro momento, a gente jogou só tem vocês. Mas e quando a gente começar a ter vários auxiliares administrativos? Alguns freelancers também oferecendo. Sim. Quem tiver o selo de verificação e tiver também um anúncio com destaque, que fica em amarelinho, automaticamente ele ranqueia. E com o passar do tempo, é óbvio que a gente vai ter soluções de pagamento, vai ter videozinho, vai ganhando mais forma, né? Nesse primeiro momento, a gente precisa ranquear dentro do Google, né? Entendi. Mas como é que acontece ali? O cara clica ali, vai para minha página, minha landing page. Aí automaticamente ele entrou dentro do Marketplace lá, tal, jogou lá auxiliar administrativo. Clicou, automaticamente ele veio para essa página, aonde essa página ela é feita para quê? Para duas coisas. Quebra de objeção de dúvida do cliente. Quer mais uns detalhes. Exatamente isso. Validar aquilo que vocês têm de credibilidade, porque no caso de vocês aqui não tem, mas é bom depois vocês pedir para as pessoas se cadastrarem dentro da plataforma e avaliarem vocês. A gente bota lá no Instagram, todo mundo que trabalhou com a gente pode escrever. E o cara vem aqui... edita. Exatamente legal, isso. Porque vai ter gente te xingando. E tudo isso é monitorado. Tudo isso passa pelo nosso crivo. Mas aí então a gente decide o que vai ficar e aquilo que a gente não vai querer. Isso é bom.
É porque é tipo um blog, né? O cara entra lá, escreve o que ele quer, mas aqui tem alguém análise. edita. Exatamente isso. E vocês mesmos conseguem ter esse crivo aí de tirar e deixar aquilo que vocês querem. E esse agendamento é com quem? Contigo ou com a gente? Esse agendamento vai direto para vocês. Entendeu? Aí o cara, ele clicou aqui no agendamento, ó. Nesse caso, a gente não consegue fazer agendamento, porque nesse processo vocês ainda não fizeram a configuração da agenda. Até porque vocês estariam aqui, né? Então, não tem como. então todo o processo de agenda, quem faz a configuração é vocês. Legal. Sabe o que é o mais legal disso tudo? A gente vai abrir agora na prática e vamos fazer o cadastro. Ó, como vocês ainda não têm o cadastro, não conseguem fazer o login. Jogo aqui a parte de cadastro. Vamos cadastrar o Joel. Eu acredito que, inclusive, seja uma das pessoas que vai mais... Tem que concordar ali. Ali, ó, isso. Concordar. Aí. Concordo. Isso. Bora. O que esse termo de usuário fala? Esse termo de usuário passa que o canal ele é apenas um intermediador. Então, todo o processo é feito diretamente com as empresas e as responsabilidades também. Ok. Junto com as empresas e com aqueles que estiverem buscando os serviços. É bom ter essa informação, né? Sim. Ó, agora você já está cadastrado. Aham. Cadastro bem fácil, bem intuitivo. Você consegue colocar a sua imagem, você consegue colocar você vai botando as suas especificações. Isso, se você for usuário, você só vai ficar com esse cadastro. Agora, se você quiser cadastrar uma prestação de serviço, um serviço, aí você vai ter que vir aqui e, inclusive, aqui tá aqui, ó, list and serve. É assim mesmo em inglês? Ou... Service. Isso. Então, aqui é list um serviço. Inclusive, o nosso time de desenvolvimento já tá vendo essa situação aí para ajustar, tá bom, gente? Mas você clica aqui, você mesmo já faz o seu perfil de vendedor. E aí, qual é a diferença do perfil de usuário para o perfil de vendedor? No perfil de vendedor, você faz os seus anúncios. No perfil de usuário, você pode entrar em contato lá com as empresas. O usuário entra em contato com a empresa e o perfil, no caso de vendedor, ele oferece o serviço. Exatamente isso. E aí você vai colocando itens a itens, é importante colocar se você é pessoa física ou pessoa jurídica. CPF, informações de perfil também é importante, você colocar tudo. Agora vamos ver na prática, depois de você colocar isso daqui, ele entra para análise interna da gente, que a gente vai verificar, para a gente saber se realmente a empresa ou a pessoa que pode ser um freelance é idônea. E aí a gente fez ali um crivo mínimo, né, para averiguar todas as situações, a gente libera para a plataforma. Liberou para a plataforma, como que isso aparece para os clientes? Você pode clicar aqui em empresas, né? Legal. E aí você tem ali todas as empresas. Essas empresas são empresas que já estão cadastradas dentro da plataforma. Se eu não me engano, Legal. são uma média de 21 por enquanto. Tem algumas que já estão na fila de espera também. Nosso time de dev já está resolvendo isso. Gostei que a Limandrate foi a primeira, né? O cara já entra, tá ali a primeira. Então, tem filtros, né? O filtro aqui da data. Então, dentro desse filtro da data, vocês acabam entrando. Mas aí tem ali também ranqueamento, enfim. Entendi. Tem várias situações que podem colocar vocês em primeiro. Ninguém. Bom, não. Pode fazer outra pergunta. Depois eu tenho que até ver isso daqui, ó. Time de dev aí. É bom que a gente vai fazendo ao vivo já pra ver essas coisinhas também. Então, na verdade, ali você não vai Aqui ele colocar botou em alta todos os resolução, serviços. né? Você coloca os principais, né? Porque Na verdade, muita aqui coisa, a empresa pode ficar todas. Pode colocar Pode todos. ficar todas. Porque o que vai acontecer muito? O cara, ele nem sempre vai procurar pelo computador. Claro que quando fala de B2B, normalmente vai ser pelo computador. Mas o cara vai pelo telefone celular. Se você entrar pelo telefone celular e pelo computador, quem é que faz pesquisa depois da segunda página do Google? Ninguém vai. O cara vai entrar aqui, vai olhar e vai jogar a palavra-chave dele. Toda a nossa comunicação é para isso. E daqui ele já vai ver lá uma série de anúncios. Entendi. E aí dessa série de anúncios ele já escolhe a empresa. Vamos tentar agora fazer o exercício inverso, né? Vamos lá colocar em pintor de novo. Vocês têm essa exclusividade do Google, né? Vocês compraram essa exclusividade. Qual exclusividade? De aparecer? Que hoje em que dia tipo uma assinatura não tem mais. Tráfego pago? Sim, Antigamente existe e não tinha. existe. Vamos lá, não Antigamente existe uma tinha. exclusividade de posicionamento no Google. Isso não existe. Não, você pagava. Porém, a gente vai fazer ações de tráfego pago. Tráfego pago. Onde a gente consegue ranquear e posicionar melhor. Sim. Esses já estão começando a entender as cerejas do bolo.
porque a gente também vai conseguir ranquear as páginas de Facility, para exatamente quem estiver procurando aquilo naquele exato momento aparecer o nosso anúncio. Não só dentro do Google, como dentro do Taboola, que é uma outra frente de tráfego, como dentro do TikTok, como dentro do Instagram. Então, hoje a Nostem, ela vem como um apoio estratégico absurdo para a estratégia online de viralização de vocês. Divulgação, né? Porque a gente vai conseguir levar exatamente para quem estiver procurando o serviço de vocês. São coisas distintas, né? Você até falou, tinha feito até uma edição na logo, né? Porque ela não tava no mais, botou ali. Deixa eu botar aqui para vocês poderem. Foi. É porque a qualidade, ela estava muito baixa. Então, por exemplo, toda essa empresa que está passando aí pelo primeiro processo junto com a gente, entra dentro do nosso suporte lá, onde a gente avalia todo o processo. Então, da primeira letra do nome de vocês até a imagem que está aparecendo aqui é estratégico para ranqueamento orgânico dentro do Google e dentro dos outros buscadores. Então, hoje vocês estão aqui, a gente está gravando aqui esse podcast. Então a gente vai ter cortes específicos que vão ter estratégias específicas de viralização do perfil de vocês, do perfil da Nostem, juntamente com o meu. Perfeito. Então, assim, a gente vai fazer um trabalho bem agressivo dentro dessa dinâmica. Então, hoje vocês têm aqui, se eu não me engano, são... no serviço que você cadastrou? São os que estão no site, né? Sim, sim. São os que estão no site. Mas ainda falta. Só pela conversa que vocês passaram aqui, eu já vi que falta. Sim. E aí, o que acontece? No caso, o Thiago, ele vai ter a conta que está associada a essa conta de anúncio, que é a da empresa. Aí você vai ter um deskzinho lá, onde esse desk você controla a agenda, o contato, por exemplo. Vamos pegar aqui uma outra empresa e vamos tentar mandar mensagem. Vou ter que mandar uma mensagem para uma empresa que vende domínio também, né? Registro de domínio. Vou pegar aqui um serviço meu mesmo, porque... Pô, esse cara aqui, já viu em algum lugar? Esse cara é bom, né? Esse aqui inclusive, esse produto tá cadastrado na Hotmart. Só no Carandiru. Né? Avisar. Teve aquele filme Carandiru, você não tava, não? Que não. isso, cara? Zé Pequeno aí, não. Mandar aqui uma mensagem. Eu pensei que fosse o Acerola, mas tudo bom. Essa mensagem, ela fica só aí na plataforma? Vai diretamente pro usuário que recebeu. Mensagem? Tanto telefone. Não. Nesse primeiro momento, você vai ter que estar dentro da plataforma para ver notificação de mensagem, tudo direitinho. Deverzinho de casa, uma vez por dia, né? Dá uma olhada lá para ver o que está acontecendo. Isso é normal, tranquilo. Porque conforme, até assim, tá sendo gravado, algumas partes dessa coisa não vai entrar. Mas, onde eu ia entrar mesmo? Da questão da mensagem. Da mensagem no celular, né? Se o cara quiser ver, tal. Uma vez por dia lá da entrada. Entrar porque, assim... A gente vai começar já a soltar os episódios a partir do dia 1º. Acredito que dia 2 ele já deve entrar o episódio no ar. Só que eu já tô fazendo aquecimento dentro do Instagram, dentro da plataforma. E já tem empresa cadastrada dentro da plataforma. Aí para pensar. Se já tem uma empresa lá de prestação de refrigeração, o cara precisa de uma terceirização porque ele pegou um Piemon lá e, sei lá, ele precisa fazer alguma coisa em alguém grande e tá louco procurando e não sabe onde acha. Aí ele, do nada, entrou lá no telefone dele. Caraca, cara, tem isso aqui. Caraca, o marketplace do Limpo. Óbvio que nesse primeiro momento ele vai querer ligar pra mim, não vai ter jeito. Lógico. E é óbvio que já vai entrar em contato direto, entendeu? Entendi. Então, desde essa data zero, principalmente vocês que já são de B2B, já precisa estar atento à plataforma. Porque ele já entrega valor para qualquer um desses que já estiverem lá. Então, o podcast, ele vai ter tráfego pago. Muitas das pessoas que vão ver o episódio de maneira grande, né, de maneira macro, são pessoas que se interessam pelo assunto, ou estão procurando o seu serviço, ou tem ali, são pessoas que estão procurando, por exemplo, caso que eu já vi dentro do avatar de vocês, procurando uma oportunidade de terceirização. Tem os dois lados, né? E aí o cara, a todo momento a gente tá batendo na Nostem. E na Lima, já ia chamar de Souza Lima. E na Lima Andrade. E aí dentro da descrição o cara consegue clicar, a gente consegue fazer todo esse mecanismo. Legal. Bem legal, eu consigo tirar o cara do ponto A pro ponto B. Parabéns aí, show de bola. Uma estrutura assim bem interligada, né? Exatamente, é um ecossistema. Ela é interligada, é um ecossistema. Isso aí. Então assim, achei a ideia uma sacada bem legal, porque ela possibilita justamente agir de todas as formas. Né? Na procura dos dois lados, né? Dos dois lados.
E aí a gente tem estratégias tanto voltada para a parte orgânica quanto para a parte paga, né? Porque o que é a parte... Tudo é pago, na verdade, né? Porque o orgânico aqui a gente tem que pagar lá, de repente, a plataforma de SEO, você tem que ter um profissional qualificado e tudo mais. Porque a grande maioria assim, eu trabalho com e-commerce e a maioria dos problemas das pessoas que não vendem nos seus e-commerce são que os anúncios são mal feitos. E você acha que esse problema não vai existir aqui? E é por isso que a gente joga já um crivo dentro desse crivo e aí vai vir os pacotes de melhoria de serviço e tudo mais, que tudo vai apontar para o desenvolvimento da empresa dentro da plataforma. Só que as coisas não acontecem e não acabam dentro da plataforma. A gente vai arrumar forma das pessoas entrarem em contato diretamente com vocês. Porque a maioria das plataformas, o que elas fazem? Elas tentam sugar ao máximo todo o relacionamento. A nossa estratégia é exatamente ao contrário. Encurtar e jogar logo pro ponto final, né? Para agregar valor, porque eu sei que... Até a questão de lei, né? Então, já sei que isso daí... A galera que ganhou dinheiro com isso, daqui a um tempo não vai ganhar mais, porque os dados vão ter que estar sendo liberados para todo mundo, cada um vai fazer o que bem entender. Então, a galera ganhava muito com isso. Retia os dados. Para que eu vou trabalhar nesse jogo? Se já existe esse cenário dentro do mercado. A atualização que tu falou da logo, cara, eu só fiz ali... Na verdade, a gente não fez nenhuma vetorização. Eu fiz só uma melhoria ali, fiz um balanço de cor, aproveitei que já era preto e aumentei a dimensão para dar uma qualidade maior. Ele me mandou esse arquivo, tá? Depois eu mando para vocês. Então, aí você pega aí, ó, história, quase que sua launch page, cara, praticamente. Tô vendo, legal. Olha, os serviços de segurança, R5. Né? Pegou do site para trazer para ali para poder deixar o... Contra incêndio. Todos os serviços que estão listados lá dentro do site de vocês já estão aqui. A ponto de contato dos seus clientes ideais. Muito bom, cara. A gente tem um vídeo. Você chegou a ver nosso vídeo? Eu te mandei. Acho que você me mandou um vídeo, sim. mandei. Inclusive, um minuto. Não, mandei. O vídeo que eu tenho de captura de lead para cadastro, porque tem, né, o meu network, só que a gente não vive só de network, né? Sim. Então, o tráfego pago vai começar a caçar as empresas que querem se cadastrar lá, a gente vai fazer o volume. E dentro desse volume é muito legal, né? Porque o serviço de vocês também é um B2B. Então, tanto nessa fase de cadastro quanto na fase de aproximação com o cliente final, no caso de vocês só saem ganhando. Então, o vídeo é bem parecido, a dinâmica, né? Que é aquela artezinha desenhada, mas aí a gente já tá com um time de desenvolvimento de vídeo aí, porque a gente quer atingir até a televisão. Entendi. Mas acho que nem tem como, né, colocar o vídeo... Não, ali no teu... Tem? Linkar o vídeo na plataforma para demonstração. Vai ficar muito pesado, não? Não é nem essa questão. Não, como a gente... Dali Mandrade, aquele vídeo de 1 minuto, a apresentação. Como a gente está em fase de desenvolvimento da plataforma, porque isso aí envolve tecnologia. Muita coisa. Então, a gente está segurando essa parte do vídeo, até questão estratégica. Por exemplo, o cara quer saber de novidade. Então, hoje o cara entra aí, o site teoricamente está pelado. Daqui a pouco, vem um vídeo, um pop-up, isso, aquilo. O cara já começa a se interessar mais e a gente faz um processo que a rede social faz muito bem. A gente vai ter isso? Vai. E, inclusive, a solução, para mim, nem pesa nem no bolso e nem no sistema. Porque hoje a tecnologia eu consigo botar isso por cima do meu site. Porém, entretanto, todavia, a gente está segurando essa cerejinha do bolo um pouquinho. Por quê? Para trazer a galera, eu quero que o site fique... Curiosidade, né? E não só isso, o site, do jeito que tá, o site tá leve, responsivo. O Google ama isso. Então, o Google, para vocês entenderem e já guardar para vocês aí na caixinha de segredo. O Google, para ele ranquear você, é uma média de 3 a 4 meses. Contando que você tenha um conteúdo relevante para entregar para as pessoas que ele quer que receba. Sempre, né? Questão de interesse mesmo. Então, se você não tem a linha que a gente chama de SEO, uma estratégia de palavra-chave bem encaixada, tudo direitinho, na hora que já tem um padrão, né? Aí ele já não vai te entregar. Já Isso tá eu tô falando só de orgânico. Eu nem falei do pago. Pago, cara, a gente pode fazer depois aí um podcast só falando de estratégia. É surreal as coisas. É surreal. Tipo assim, nível de eu conseguir pegar todos os dados de concorrente e conseguir transicionar em tráfego pago para a página de vocês. Cara, e é isso, tá fluido. Pô, tô gostando muito de estar com vocês, cara. A história de vocês é fantástica, surreal. E, cara, considerações finais. Vamos mandar o beijo para
patroa, né? Pra esposa do CPF agora, né? Porque Opa! o CNPJ já tá aqui. Agora a gente precisa das esposas do CPF, se tiver. Se querem alguma consideração final. Quer começar? Vamos lá. Vou deixar então aí meu beijo aí, meu abraço, né? Pra minha esposa que tá me esperando em casa. Tá mandando várias mensagens aqui. Só tô vendo aqui as tremidas aqui. As pequenas também, não sei se elas estão acordadas ainda, né? A gente é muito, muito ligado. Eu sou um cara assim que eu sou muito família. Não gosto de beber cerveja. Não gosto de nada Uma assim. olhada pro Thiago, né? Nada assim que não seja em casa. Conheço. Cervejinha é bom, cervejinha é bom. Cervejinha é bom. Cervejinha é Eu bom. não gosto de nada que não seja em casa, cara. Eu não gosto de barzinho, essas paradas assim, não curto, não. Eu gosto de ficar em casa mesmo com a família. A gente é muito unido. Quando a gente sai, é todo mundo junto. Então, eu ter ficado aqui hoje, esse tempo aqui, né? Não só investir nesse tempo aqui com vocês. Com certeza, elas lá ficaram muito empolgadas também, que é o primeiro podcast que a gente participa. A gente nunca... Primeiro de muitos, né, cara? A gente nunca tinha participado. Então, tinha aquele friozinho na barriga, né? Do primeiro, né? E elas em casa empolgadas. Caraca, papai, vai lá, que legal. Vai ser ao vivo. Vai passar no YouTube, já vou entrar. No próximo episódio, quem sabe, a gente já consiga fazer tá ao vendo? vivo, né? Mó barato, cara. E assim, Legal. a gente... Depois que a gente tem filho, eu acho que a nossa vida, ela muda muito, né? A gente, sem filho, é uma pessoa. A gente com filho é outra pessoa também diferente, né? A gente passa a viver pros filhos. A gente passa a não se preocupar mais com a gente. A gente se preocupa, claro, a gente quer sempre estar bonito ali, elegante e tal, bem trajado. Mas a gente se preocupa muito nos filhos, né? De como é que eles vão estar, né? Que eles estejam bem. A gente acha que a gente, se precisar, a gente deixa de comer para dar pros filhos, né? Ou para vestir os filhos. Sim. Então eu acho que é o que fica pra gente. Felizmente a gente tá deixando aí um mundo aí bem complicado, né, para essa geração. Espero eu que talvez o neto dos meus filhos, né, tenha um mundo melhor aí, né, um Brasil melhor para que eles possam curtir. Eu me lembro de moleque, cara, com 10, 11 anos, eu ficava na rua até meia-noite, 1 hora da manhã, 2. A gente sabia onde não podia ir. Sim. Né? Ó, não passa dali, não vai ali. Hoje em dia, infelizmente, a gente tá deixando aí um legado, né? Não tão bom assim. Então, me esperem que eu já tô chegando aí. E assim, é um sonho, cara, que a gente tá vivendo, a gente tá curtindo, né? A gente tá curtindo, a verdade da palavra é essa. A gente começou, como a gente conversou aqui, zerado, né? E a gente está colhendo os frutos do que a gente projetou, né? E quem colhe o bem, quem planta o bem, colhe o bem, né? E a gente é muito correto com as coisas, né? A gente é muito chato ao ponto de... foi aquela frase que a gente falou lá, né, no meio aqui do nosso podcast, né? Sim. Referente à qualidade, né? Qualidade é você fazer o certo Quando quando ninguém tá vendo. vendo, né? Então acho que fica essa reflexão aí para todo mundo, né? E a Lima Andrade está aqui para apoiar, né? Para poder servir aí de escada, né? Para os profissionais que estão desempregados. Procurem a gente realmente dá oportunidade, a gente faz de tudo para que a gente consiga empregar, né? Todos os profissionais, né? A gente capacita também as pessoas. Então, apostem na gente, fiquem tranquilos, né? Pode vir tranquilo, né? Como diz uma frase aí que rolou no YouTube, ficou até aí de muito tempo, né? Mas para os clientes também, abrem as oportunidades, né? Para as pequenas empresas, para que a gente possa mostrar quem a gente é. Não só a gente, né? Eu acho que quando a gente fala a gente é em termos de parceria, né? Porque igual a gente, outras empresas pequenas também estão surgindo, né? Querendo galgar mercado. E às vezes elas são impedidas, né? Por causa dessa questão de não ser tão conhecido como as outras são, né? Mas a gente provou aí que a gente tem qualidade, que a gente tem vontade, que a gente consegue fazer até melhor do que muitas empresas, né? E estamos aí no crescimento. Espero que no próximo podcast a gente possa te mandar uma lista aqui de empresas aí que a gente está prestando serviço com qualidade.
Eu quero mandar um abraço aí para toda a família Lima Andrade, né? Porque, na verdade, estamos aqui, mas estamos representando muitas pessoas aí que, esse momento, estão trabalhando. Tô aqui mandando mensagem. A galera tá trabalhando aí, geral, né? Primeiramente aí. As mensagens são 24 horas. E toda a minha família, né? Também, que pode aí estar assistindo esse podcast, a todo mundo que também não está. E quero agradecer aqui, nós tem, né, que é conhecer agora, nós tem e teremos, né? E quero agradecer as empresas aí que também estão participando desse projeto, nós tem, e que ele continue sempre crescendo, né? Assim como a Lima Andrade também está crescendo e apoiando outras empresas, a gente está aberto a parcerias também, a gente chega junto, ou seja, rola a bola, né? Eu acho que ninguém é Pelé sozinho, acho que se Pelé foi o rei do futebol, aí tinha 10 pessoas atrás dele, né? E quando ele matava no peito, ele estava matando no peito ali para 11, né? E a gente também é assim, a gente vai rolar a bola para todo mundo aí, como eu falo que o pão não é pra gente comer sozinho, né? O pão a gente sempre divide e a gente tá aqui para dividir o pão, dividir essa bola com a galera, por isso que primeiramente eu mandei um abraço para todo mundo aí da Lima Andrade que está funcionando até agora. Você vê que acabei de fazer aqui um pagamento de uma passagem para a pessoa trabalhar amanhã. Qual cidade? A Paola foi do Rio Grande do Sul, só isso. Boa. Valeu, pessoal. Obrigado pela oportunidade, podcast. Poderemos voltar, né, na próxima edição aí e falar de alguns assuntos que o pessoal que está em casa queira que a gente aborde, quer falar da área tributária, como é que funciona isso, né? Legal, hein? Imposto, como é que funciona o contencioso administrativo, a gente também pode falar, que é o processo entre empresas, como é que funciona aí essa parte da desoneração do cliente na parte jurídica, né? Muito processo trabalhista. Então, tudo isso a gente absorve. A gente está lá para absorver isso e deixar fluir, deixar o nosso cliente ser o Pelé. Porque na hora que ele matar no peito lá, tá todo mundo ganhando o jogo aqui atrás. Beleza? Valeu. Que isso, hein? Pô. Ainda bem que ele não falou da bomba agora. Bomba. Era muita bomba. Só o Pelé agora. Verdade. Bom, vamos lá. Pelé. Primeiro de tudo, agradecer a Deus pela oportunidade, né? Acho que sem ele nós não estaríamos nem aqui, né? E eu falo isso com certeza por eles também. Família também, como o Edson falou, pô, minha esposa, Iselda, as crianças, Arthur e Matheus, que estão lá acordados ainda. Minha mãe e minha irmã também, que dão todo o suporte para mim em casa, no dia a dia. Sem eles, realmente não seria nem possível, né? A gente estar trabalhando com tranquilidade, né? Então, a família realmente norteia tudo isso. O Joel falou muito, muito bem sobre essa questão dos nossos funcionários, que é o pilar da gente. Se hoje a gente está atuando nas cidades, é porque a gente tem todo o suporte por trás desses funcionários, né, ali nos bastidores. A gente é só a ponta do iceberg. Exatamente. E principalmente os nossos colaboradores espalhados pelo Brasil, digamos assim. Eu acho que a Lima Andrade chegou hoje no nível que chegou justamente pela qualidade do serviço prestado e por eles estarem também na ponta representando a gente no cliente, fazendo com que a gente realmente consiga estar sendo muito bem visto, visualizado pela empresa como um todo, né, nosso cliente, e como outros que vão surgir. Então, esses funcionários assim, norteiam a gente, dão a qualidade que a gente precisa, e hoje a gente realmente está galgando isso, como o Edson falou, graças a essa estrutura, né, digamos assim, família, trabalho, né, e agradecer a você, né, justamente aí, né, que a gente já se conhece há tantos anos, e você vendo a tua evolução realmente como pessoa, como profissional, mesmo lá atrás, quando a gente trabalhava, já era perceptível isso. Um menino, né? Um menino. Mas evoluiu bastante. E hoje você estando aí, atacando aí, junto com a Nós Tem, é motivo de muito orgulho. Parabéns. E você também, né? Parabéns aí pela estrutura também maravilhosa. E a gente está muito feliz de estar aqui e tenho certeza que a gente vai voltar. Vamos junto. É certo. Eu que agradeço e é isso, galera. Assim a gente encerra mais um episódio do Nós Tem Podcast. Lembrando que se você estiver precisando de uma empresa de facility, terceirização de mão de obra ou estiver precisando de uma oportunidade, galera, que a gente não traz você só para buscar serviço não, aqui a gente também te dá oportunidade. É só você ir lá na plataforma, escrever Lima Andrade, óbvio que eu li. Só você escrever Lima Andrade e marcar lá com eles uma call ou, de repente, uma reunião para ter maiores informações.